E aí, pessoal, estamos aqui para começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala com vocês é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e o belo rosto do podcast Sócios. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast dos E sócios. sobre o que falaremos hoje, Bololinha? Hoje vamos falar sobre alimentação, empreendedorismo, um pouco de tudo, né? Acho que vai ser Saúde, legal. performance, vai ser um episódio bem eclético, Eclético. digamos assim. Estamos com um convidado que vem pela primeira vez aqui no podcast Sócios, recebendo aqui com muito entusiasmo, é um grande prazer, Rodrigo Barros. Empreendedor, CEO da Boali, maior rede de alimentação saudável do Brasil, que conta com mais de 80 operações em 19 estados. Ele é ex-jogador profissional de futebol, triatleta, Ironman 70.3 em 2023, fundador da plataforma de tecnologia Hands-On.tv no Vale do Silício, do Hands-On Startup Tour na Alemanha, é autor do best-seller Versão Beta, marido da Mari e pai do Rodriguinho. Rodrigo, bem-vindo ao Podcast Sócios. Poxa, que prazer estar aqui, Malu, Bruno. Muito feliz pelo convite e com certeza a gente vai falar bastante sobre saúde, negócios e performance. Cara, para Obrigada. começar, né, eu queria que o pessoal tivesse a noção do que é a Boali hoje. A gente sempre gosta de começar pelo final, assim, falar, olha, hoje a empresa é assim, para depois voltar para o início e contar um pouco da história do empreendedor. Claro, o Boali vem de boa alimentação, Bruno. Então a Boali é a maior rede de alimentação saudável do Brasil. Hoje a gente serve 120 mil clientes por mês, né? Então acho que esse é um número interessante. A gente está falando aí de 1,5 milhão de clientes esse ano que serão atendidos. Então, presente em 19 estados, com o propósito de universalizar o acesso à alimentação saudável, transformar hábitos e fazer o bem, né? A gente estava falando antes do podcast aqui sobre, enfim, as opções saudáveis. A Boalha ela vem justamente para criar acesso, né? Quando a gente fala de universalizar, é justamente poder democratizar, para levar o acesso à boa alimentação, à alimentação saudável. E vocês sabem bem, né? Vocês são aí um casal que representam a boa alimentação. E vocês sabem o quão importante é você se alimentar bem, né? O Nuno Cobra, eu treinava com ele, Bruno, quando eu era moleque, né? O Nuno foi personal do Ayrton Senna e para mim uma grande referência. E o Nuno sempre falou: sono, alimentação e exercício, nessa ordem, né? Então, dormiu bem, se alimentou bem, cara, o exercício vai sair bem. E aí a Boali vem para realizar um pouco desse propósito e a gente tem feito isso com bastante carinho. E olhando aí para o futuro, pretendendo ser a maior rede de alimentação saudável do mundo. Poxa, e como que você caiu nessa parte da alimentação? Porque, cara, no seu currículo aqui, Quando eu jogador de conheci o Rodrigo, futebol, eu falei, nossa, você já fez um pouco de tudo. triatleta, pô, você fez o Ironman agora 70.3, a gente estava conversando aqui antes, né? Até se quiser explicar pro pessoal o que que é, mas Sim. plataforma de tecnologia, no Vale do Silício, coisa na Alemanha, e de repente, não, vou abrir restaurante no Brasil. Porque lá no Brasil é fácil. Vamos empreender no Brasil que é mais fácil. Entre aspas aqui, né? Com muita ironia. Cara, sabe que interessante isso? Primeiro que, assim, quando eu investi no negócio de alimentação saudável, eu investi em duas coisas. Investi em pessoas e mercado. Então, acho que aqui tem uma coisa importante, né? Quem está assistindo a gente, quando for definir o tipo de investimento que vai fazer, acho que tem dois pilares que eu sempre gosto de olhar: pessoas e mercado. Imagino que quando você faz seus investimentos, você olha para isso, né, Bruno? Sim. Quem é que está liderando essa empresa? Quem são os diretores dessa companhia? E que mercado que ele está atuando, né? Esse mercado está crescendo ou ele está diminuindo, né? E quando eu olhei para o negócio de alimentação saudável, as pessoas eram pessoas bacanas, pessoas que tinham ali habilidades complementares às minhas, no caso, o meu sócio Vitor e o meu sócio Fernando, né? E quando eu olhei para o mercado, eu já morava no Vale do Silício, foi em 2013. Eu morava lá com a Mari na época, a gente não tinha o Rodriguinho ainda. E o mercado de alimentação saudável já estava muito mais maduro em termos de negócios ali. E aí eu falei, cara, esse negócio vale investir. Eu era mentor desse time da época Salad Creations, que era uma companhia americana sediada na Flórida. E quando eu entrei para o negócio, eu já entrei com o objetivo de comprarmos os americanos aqui no Brasil. E aí em 2015 a gente comprou os americanos, em 2016 nasce Boali como uma marca brasileira. Quando você E fala aí comprou os americanos, é que eles tinham uma empresa aqui disso. os americanos eles tinham fundado a Salad Creations lá fora. Ah, tá. Quando a Entendi. gente veio para o Brasil, a gente veio como uma franqueada Master Brasil. Entendi. E aí nós compramos os direitos do negócio no Brasil e deixamos de ter esse vínculo com os americanos. Mas o grande ponto foi, esse foi o investimento que eu fiz. E no meu background, né, que você leu aí, eu fui jogador de futebol profissional
E aí, eu ouvi uma frase que é muito legal, e hoje a gente ouve muita. Você é a média das pessoas que você convive. Na época, a frase foi de Rodrigo Cardoso. Não sei se vocês conhecem o Rodrigão. Não. Rodrigo é um palestrante já há bastante tempo, e ele conheço falava. sim. Conhece? Ele apresentou ele tava, tipo, fazendo, ele era o cerimonialista de Mestre uma de cerimônias. cerimônia lá num lugar onde eu fui dar palestra. Que legal. Cara, ele é um cara queridão, Bruno. É gente boa. E ele falava uma frase, ainda fala provavelmente, que é: me diga com quem andas, te direi para onde vai. Não é te direi quem és, né? Porque quem você é, você pode mudar. E aí eu falei, cara, gostei dessa frase. E na época eu assistia o Show Business com o João Dória, que era na Rede TV, todo domingo, 10h30 da noite. E eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer isso aqui. Eu tinha acabado de parar de jogar futebol, não tinha muito noção do que ia ser o meu futuro. Eu falei, mas se toda semana Você tinha quantos anos na época? 23 anos para 23? 24 anos. 23 para 24. Eu parei em 2003 e isso aconteceu em 2004. Eu Parou falei, porque quis ou uma lesão, alguma coisa eu assim? parei porque eu era medíocre mesmo. Eu era um jogador médio, eu jogava a segunda divisão no Campeonato Português. Percebi que eu não ia ser o craque que eu Você imaginava. podia ser titular no Vasco. Amor. Cara, os vascaínos não vão gostar disso. Pessoal, obrigado pela presença dos vascaínos. Eles sabem que é verdade, pô. Eles sabem. Mas, por favor, continue, Rodrigo. Pô, que fase do Vasco. Aliás, tem um vascaíno que deve estar assistindo aí, que é o Esdra, viu? Um abraço pra ele. Mas o lance é o seguinte, cara. Eu jogava a segunda divisão do Campeonato Português pelo Ovarense. E aí eu falei, cara, eu não vou ser um grande jogador. E é interessante que você falou disso, por que parou de jogar? Porque eu vejo que a galera geralmente fala, não, eu não joguei futebol porque eu não tinha empresário. Ah, eu não joguei futebol porque, cara, é balela, né? Isso é besteira. A verdade é, cara, você jogava bem o suficiente pra estar lá e jogar? Não, então acabou. E eu jogava a segunda divisão. A hora que eu vi, cara, não vou jogar a primeira, a grande decisão que eu tomei ali foi o seguinte, eu não vou ser medíocre. E aí foi muito poderoso, porque a gente já namorava, a Mari e eu, e a gente já tinha casamento marcado. No dia que eu decidi parar de jogar, Malu, eu liguei pra Mari, eu lembro até hoje, ô Bruno, na cidade de Ovar, tinha um orelhão. Lembra de orelhão, né? A galera que tá assistindo provavelmente não Nem sabe o que é os orelhão. jovens não sabem. Eu fui nesse orelhão e coloquei as fichas lá e liguei pro Brasil. A Mari atendeu, eu falei, amor, chorando. O negócio é o seguinte, eu vou parar de jogar bola, mas nós vamos casar, fica tranquilo que nós vamos casar. Bom, resumo, nós prorrogamos o casamento, obviamente, porque vai casar como, né? O cara não sabe o que faz da vida, vai casar. A gente prorrogou 2 anos o casamento, mas estamos aqui já há 24 anos juntos. Então, o que aconteceu na época foi que eu percebi que não era bom o suficiente. E eu acho que aqui está um aprendizado importante em relação à minha vida. Com certeza. Tudo que eu fiz depois disso, Bruno, eu falei, cara, isso daqui eu vou fazer? Vou. Se eu fizer isso daqui, eu vou estar muito acima da média? Eu vou ser extraordinário? Vou. Então eu vou arregaçar, eu vou fazer. Cara, esse é um insight muito bom. Né? Porque você me lembrou, hoje em dia tá meio feio falar do Jorge Paulo Lemann por causa do negócio de Americanas, né? Mas um livro que ele foi muito importante pra mim lá atrás foi O Sonho Grande. Sonho grande. Contava lá a história, né, do triunvirato, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles, o Beto Sicupira. E o Jorge Paulo Lemann, ele era um tenista muito bom quando era jovem. Só que ele parou de jogar tênis e ele falou, não vou ser um dos melhores do mundo, então vou parar. Porque ele falou, não, tem que ir pra uma coisa onde eu possa me destacar de fato. É isso. E quando você falou isso, eu lembrei disso na hora. Porque a vida é um jogo de alocação de recursos escassos. Se você fosse alocar o seu tempo no futebol, você poderia estar lá, cara, até os 30 e poucos anos, e não seria tão bom, talvez não ganhasse tanto. Aí você viu, não, logo cedo você olhou e falou, cara, isso aqui não é pra mim, eu vou pra outra área. Então foi uma decisão muito sensata. Sabe o que é legal nesse comentário? É que é o seguinte, cara. Muita gente fala, poxa, Rodrigo, mas, cara, você jogava direitinho. Então, você tá jogando direitinho? É isso. Você vai querer jogar direitinho até quando? Ou quando que você vai jogar pra ter resultado muito diferente, sabe? Pra ter uma entrega muito diferente. E aí eu não tô falando só de rentabilizar com isso. Óbvio que você vai rentabilizar. Mas eu tô falando de progresso de verdade, eu tô falando de evolução, eu tô falando de resultado acima da média, né? Então eu parei de jogar por conta disso. E aí eu fui pra televisão e comecei a me tornei apresentador de TV baseado na história, na frase do Rodrigo Cardoso, me diga com quem andas, te direi para onde vai, e assistindo Show Business na Rede TV. Um ano depois eu conheci o João Dória e ele foi um dos grandes anjos que eu tive na vida, porque esse cara me levou para dentro do Lead, naquela época o Lead, que é o grupo de empresários dele, só tinha 500 empresas, as maiores do Brasil, e ali eu consegui me destacar. Depois fui para TV Gazeta, fiquei lá por 6 anos, depois Rede TV, e ao longo desse período na televisão,
eu fui empreendendo em outros negócios. Então eu tive revista, eu tive um negócio de eventos que se tornou um negócio bastante importante no estado de São Paulo. A gente fazia 40 eventos por ano. Eu vendi esse negócio em 2009 para Momentum, que era uma empresa sediada em Nova York. Eles chegaram no Brasil e para ganhar mercado compraram o meu negócio. E aí em 2009 eu fiquei sócio de uma faculdade na cidade de Guarulhos, que é de onde eu vim. E ali, com o negócio de faculdade, 2 anos depois a gente vendeu. E foi quando a gente decidiu morar no Vale do Silício e viver um momento sabático. Eu fui fazer Design Thinking em Stanford. E em vez de viver sabático, na segunda semana eu falei pra ela, cara, eu vou abrir uma empresa. Eu adoro que o empreendedor, quando ele tem a veia... Dá pra ver que você tem a veia empreendedora, né? Afinal, você já teve diversos negócios diferentes. E aí a pessoa fala, não, vou parar de trabalhar. Eu sempre olho e falo assim, vai durar 3 dias. Exato. Teve uma Dura semana 3 sabática. dias, Foi uma semana O sabática. Bruno também já deu dessas. Ô, Bruno, mas sabe quando você puxa e conecta os pontos pra trás, comunicação sempre teve ligado. Segunda coisa, a educação. Porque mesmo com programa de televisão, com revista, com eventos, já tinha vínculo na educação. E aí eu fui pra educação. Aí sim, o negócio de alimentação foi muito diferente. E esse negócio surge por quê? Porque eu fiquei durante 5 anos fazendo cobertura como entrevistador da ABF, Associação Brasileira de Franchising. Quando eu comprei a faculdade, nós criamos a Academia do Franchising. Então, a Academia do Franchising, você vai lá no site da ABF hoje e vai ver lá o negócio de educação da ABF, foi criada por nós. Né? Eu idealizei a Academia do Franchising, basicamente, lá atrás, em 2010. E esse vínculo com o franchising já existia. Eu jogava futebol toda terça-feira com o meu sócio, o atual sócio, né? Na época não era, o Vitor, lá no Monte Líbano. E aí, o Vitor, ruim de bola pra caramba, queria jogar sempre no meu time, brincadeiras à parte. E a gente viajou em 2012 para Chicago, na NRA, e em 2013 de novo. A NRA é a principal feira de food service do mundo, que fica em Chicago. E eu já tinha ido para 5 NRFs, que é a feira de varejo, em janeiro. E aí eu falei, cara, esse negócio do franchising é legal, o segmento de alimentação muito legal, e os meninos também fazendo um trabalho bacana, me convidaram para ser mentor. Eu aceitei. Morava no Vale do Silício e era mentor dos caras no Brasil. 7 meses depois eles falaram, Rodrigão, tem um dos sócios que tá querendo sair e tal, você conhece alguém que possa comprar a partir dele? Eu falei, quantos % ele tem? Tanto. Quanto ele quer? Tanto. Eu falei, pode ligar para ele que eu compro. Essa foi a diligência que eu fiz, talvez não recomendável hoje, mas naquela época eu como mentor também conheci um pouco dos números da companhia e de novo, pessoas e mercado, foi nisso que eu acreditei, acho que deu certo, na época tinha 19 operações, hoje a gente está com mais de 80. E há quanto tempo foi isso? Isso foi em 2013 para 14, eu fechei o negócio em dezembro de 13, mas a gente assinou o negócio em março de 14. Então tem praticamente 10 anos aí, Exato, digamos assim. 10 anos. Qual a sua idade hoje, Rodrigo? 42. 42. Cara, e uma pergunta. Tá fazendo conta? Não, eu gosto de ter, sabe, O Bruno é engraçado. a história cronologicamente assim, ordenada, eu acho interessante. E uma coisa que eu ia te perguntar, nesses vários negócios pelos quais você passou, você falou mexendo com comunicação, com tecnologia, aí você foi parar nesse ramo de alimentação, para mexer com restaurante. Sim. É de longe o mais difícil? Cara, muito legal. No final do dia, Bruno, eu acho que é liderar e gente, né? Liderar e gente. E eu aprendi ainda mais sobre processos quando eu vim para esse mercado. Eu peguei e conectei todos esses pontos com o meu talento natural, ou as principais competências e habilidades que eu tinha desenvolvido ao longo desses anos. E quando eu assumi a companhia, que foi em 2019 como presidente, porque até então eu era sócio investidor, como presidente em 2019, quando eu assumi a companhia, eu falei, cara, como é que eu junto tudo que eu acumulei até agora, né, e coloco aqui? Eu costumo falar que progresso é igual a ativar recursos existentes para conquistar novos recursos, né? Quando eu olhei, eu falei, cara, eu tenho no meu background, no meu talento natural, comunicação, né? Eu tenho no meu background e talento natural, educação. Eu sou um cara que lidera pelo exemplo. Eu sou um grande executor. Eu vou combinar isso aqui com os processos que a companhia já desenvolveu até então e a gente vai trazer ainda mais eficiência para o processo e a gente vai crescer, a gente vai expandir a rede. E aí eu trouxe esse background também de Vale do Silício, vamos dizer, para trazer inovação para ponto de venda, trazer inovação para delivery, inovar em modelo de negócio, porque inovação você sabe, geralmente a galera acha que a inovação está no produto. Cara, tem muita inovação em processo, né? Tem muita inovação em modelo de negócio.
né? Às vezes você mantém o produto, mas mexendo no modelo de negócio, o negócio escala muito mais. É verdade. E foi algo que a gente fez. A gente, por exemplo, criou novos modelos de negócio com CAPEX menor. CAPEX, para quem não sabe, é o valor do investimento que você faz para a implantação do negócio, né? Então, essa foi uma das agendas que a gente fez. Outra agenda foi diminuir o número de SKUs, o número de produtos que vai para o PDV, né? Por quê? Porque lá no Vale do Silício menos é mais. Então esse é um aprendizado importante que eu trago, né? A galera acha que, pô, para eu vender mais eu preciso colocar mais produto. Provavelmente não. Provavelmente para você vender mais você precisa verticalizar mais e entregar melhor aquilo que você faz melhor, né? Muito bom isso. Não, a gente concorda absolutamente com isso, porque eu Total. gosto muito do restaurante no qual eu vou, que tem lá 10 pratos. E são os 10 há, sei lá, 6 anos, entendeu? Aí tem o prato que é o famoso da casa. E tem restaurante que você vai que tem 200 Aí pratos. você fica lá É 3 isso. Você não horas. sabe o que escolher. Eu fico pensando também na cozinha do restaurante. Como é que faz pra ter 200 pratos? Não É. dá, cara. Tem que tá, sei lá, congelado, não tá fresco, tá tudo pronto com muita antecedência. Então, eu prefiro realmente que menos seja mais. Até pro cliente é mais fácil. Eu vejo isso hoje, né? Eu tenho hoje uma esteira de produtos. Isso causa uma certa confusão na cabeça do pessoal que não conhece. Quem viu nascer a esteira, sabe o lugar de cada um. Sim, Quem bate de cara assim fala, cara, mas tá, qual que eu compro? Ele fica Uhum. na dúvida. sim. Tem até um termo pra isso, paralisia da decisão, né? Você dá muita opção pro cara, ele acaba ficando paralisado e fala, deixa pra escolher depois. Porque dói ter que escolher, né? É isso. É um ponto interessante. Mas isso serve para todos os negócios, né? Eu pensando aqui no meu negócio principal hoje, que é a MAP, que é a minha marca de roupa, para mim foi uma dor muito grande ter que aumentar os números, as quantidades de produtos, as referências, porque eu queria focar em fazer muito bem poucas referências. E agora que eu já faço muito bem poucas referências, eu tô aumentando. Mas porque é moda, é diferente, é outra parada. Mas mesmo assim serve, porque você tem que ter um número específico de produtos muito bons para que você seja referência naquilo. Você sabe que tem uma matriz ali de produto que a gente. Não sei se eu posso falar agora ou se eu vou atrapalhar a cronologia. Não, pode Fica falar, à fica à Fica à vontade. vontade. Mas O que é convidado assim- fala o que ele quiser, eu me organizo aqui. Pô. Que é assim, Bruno, você tem de um lado o volume de vendas, né? Então, Malu, se você pegar na MAP, por exemplo, você vai pegar volume de venda e vai colocar uma matricial aqui desse lado. E aqui você tem margem de contribuição do produto. Então, imagina que aqui você tem volume de vendas, aqui margem de contribuição do produto, né? Se você pegar os produtos que menos vendem e os produtos com menos margem, esses produtos aqui é onde você tem que trabalhar para saber, provavelmente tem produto aqui que tem que sair do portfólio. Uhum. Depois você tem os produtos que mais vendem com menos margem. Esses produtos, provavelmente, você precisa entender como é que ele traz um valor específico para um público específico. Aí depois você vem um pouquinho mais para a direita, o produto que vende menos, mas ele vende com mais margem. Esse produto aqui provavelmente é onde você vai trabalhar suas promoções, suas campanhas, né? Nem sempre, porque vai ter produto que eu vou falar aqui que é o produto estrela. E aí você tem o produto estrela. O produto estrela é o mais produto vende. que mais vende com mais margem. Cara, esse é o produto estrela. Só para vocês terem uma ideia, no portfólio de Boali hoje a gente tem 8 produtos categorizados lá na estrela. Que massa. E aí, boa parte das campanhas, inclusive, vem nesse produto estrela. Aham. Por quê? Porque às vezes a gente quer ir contra o produto que o cliente já compra. Cara, se o cliente compra é porque é bom. Aham. Se o cliente compra é porque ele gosta. Então, assim, vai a favor do que o cliente gosta, Uhum. né? Pra te falar a verdade, vai ter gente aqui que tá assistindo que não vai concordar comigo, tá, Bruno? Mas eu não gosto muito de pesquisa. Sabe aquela pesquisa que você pergunta pro cliente? O cliente não tem a menor ideia do que ele acha. Não, eles geralmente não sabem o que ele quer. Menor ideia. Você tem que analisar o que ele faz e o que ele compra, ou o É isso. comportamento dele, porque é ali isso. que vai estar a resposta. Eu sempre falo isso, Malu. Sabe no que eu acredito, Bruno? Eu acredito no comportamento do No cliente. comportamento. Ele pegou o cartão de crédito dele, ele pagou. Cara, é isso que ele quer, né? Faz sentido. E aí você pode ter certeza, você olha pro teu portfólio hoje, o produto que mais vende é o que mais o cliente quer. Ah, mas tem produto ali que não tá acessível para ele. Legal, mas essa é uma dor dele, então. Bem interessante. E uma pergunta que eu ia te fazer. Bom, você entrou no negócio em 2014, na Boali. Em Exato. 2019 você assumiu como presidente. Sim. E desde o começo já era franquia ou não? Depois que virou? Cara, muito legal essa pergunta, porque desde o começo era franquia. Mas quando eu assumi como presidente da companhia, nós tínhamos 31 operações, sendo 10 próprias e 21 franquias. E aí eu fui conversar com os franqueados, Bruno. E sabe qual era a maior reclamação deles? Pô, Rodrigo, vocês têm muita operação própria e vocês estão passando muito tempo cuidando das operações próprias e não estão cuidando da gente. Primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, entendi,
Então, o grande ponto aqui, isso numa mesa, porque eu reuni com todos os franqueados de Sul, Sudeste e Centro-Oeste aqui em São Paulo, e depois fui pro Nordeste e reuni com o Nordeste e Norte. Né? Aliás, naquela época não tinha Norte, era só Nordeste. E aí eu reuni e falei o seguinte, esse é um problema para vocês? Quem quer comprar qual loja? Aquele momento eu tomei adesão. Por quê, Bruno? Porque antes a gente falava muito com fundos de investimento lá atrás, tanto é que quando eu assumo a companhia, porque a gente tinha tido uma proposta de um private equity para comprar a companhia. Eu falei, pô, por esse preço aí, assumo eu a companhia, né? E aí... Já falei a mesma coisa aqui uma vez. Claro. Desse preço aqui eu compro mais. Eu compro Não mais. vê o fundo. Exato. Aí, o que eu fiz? Eu assumi a companhia e falei, cara, eu não vou crescer com dinheiro de private equity. Porque o private equity, ele quer que você seja o dono da rede, porque aí é onde o dinheiro, é onde ele vai mostrar para o investidor, onde foi meu dinheiro? Tá aqui. E aí tem muita geração de caixa e aí o resultado pouco importa. Entre aspas aqui, turma. Mas o grande ponto que eu tô falando é, o fundo, na maioria das vezes, ele quer caixa, né? E aí olha menos pro que dá de resultado na linha final, né? Não é nem só o EBITDA. No meu caso, eu falei, não, cara, eu vou crescer com o dinheiro dos meus parceiros, dos meus sócios, dos meus franqueados. E aí, o que aconteceu? Naquele momento eu tomei adesão para você entender. Das 31 operações, das 10 próprias, eu fechei 2. E aí tem um aprendizado importante, Bruno, que vale quem tá em casa anotar. Quem tem medo de fechar não abre. O cara fica ali com aquela operação, ele toma prejuízo, mas ele não fecha. Cara, você tem medo de fechar, você não abre. Fecha essa, quem sabe você abre mais 5, né? Então, operação dando prejuízo, ela pode dar prejuízo por um período devido ao cenário econômico, mas ela não pode dar prejuízo sempre, né? E aí a gente fechou 2 operações, as outras 8 a gente repassou, e a gente passou aí de 30 operações em 2019 para 42 operações, né? Mesmo fechando 2. E aí depois veio pandemia, e aí o resto é história, mas o grande ponto aqui do que eu quero dizer é o que os teus principais stakeholders, que são os seus parceiros principais, estão querendo de você? E naquela época os meus franqueados queriam que a gente olhasse mais para eles e menos para a rede própria. Quando eu tomei a adesão de fazer isso, eles passaram a confiar mais em mim, né? A partir do momento que eu tomo adesão e faço e executo esse plano, eles ganham mais admiração por mim, respeito, confiam em mim e se sentem mais seguros ao meu lado. E aí com isso a gente passou a ter franqueado que tinha 1 operação foi para 2, franqueado que saiu de 2 foi para 3ª. Hoje eu tenho franqueados com 8 operações aqui na Boalli. Nossa, Caramba. bastante. E hoje são quantos? Porque a gente falou no resumo aqui no teu currículo que são mais de 80. São Exato. quantas hoje? São 85 contratos hoje. 85? Então tem um franqueado que tem quase 10% das franquias hoje. Exatamente. E que vai chegar a 10 operações até o final do ano. E ele já sentou comigo faz umas 5 semanas e falou, Rodrigo, eu quero 15 pro ano que vem. Então, ele vai terminar com 10, ele quer mais 5 pro ano que vem. Esse cara é um cara que tá fazendo um negócio muito interessante que tem a ver com muito o que você fala aqui. Que é o seguinte, Malu, ele pega o dinheiro que ele ganha, né, todo o resultado operacional das lojas e ele reinveste. Ele investiu até a 5ª loja só. A 6ª, a 7ª, a 8ª já é dinheiro do próprio negócio. Provavelmente a 9ª, a 10ª também. E assim vai continuar até... Tá no juro composto de franquia ele, então. Tá usando o resultado para abrir mais uma. Então vocês estão a fim de abrir mais franquias e estão abertos para mais franqueados? Muito. A gente tá muito... A gente quer... A gente entende que para realizar o nosso propósito a gente precisa expandir, né? Então existem vários estados ainda com oportunidade. O sul do Brasil é um mercado que a gente quer explorar bastante. O Nordeste já é um mercado excepcional para a gente, mas que a gente quer colocar muito mais energia. Manaus a gente já tem presença também indo para Belém. E, enfim, tem oportunidade no Brasil inteiro, sim. Eu te perguntei da questão da complexidade, porque meu avô já teve um restaurante, né? Tá. E aí eu via lá o trabalho que ele tinha, assim, poxa, coisa com prazo de vencimento, não sei o que, tinha que controlar. Porque não é só questão de controlar o estoque. O estoque ele tem um prazo para ser utilizado. Sim. Senão, simplesmente não pode mais, ele vence. E eu olhava para aquilo e eu falava, cara, eu quero fazer uma coisa mais simples. E hoje eu falo, né, direto, que nada para mim é melhor do que vender um login e uma senha. Porque a Malu, por exemplo, tem a marca de roupa dela. Eu digo que moda Ela fala que é alimento perecível. perecível também, é como se fosse perecível. É mais ou menos parecido. Eu falo, nossa, dá um trabalho. E prova disso é que tem um grande número de negócios no Brasil que eles dão errado, e restaurante eu acho que é mega complexo de operar. Então muita gente fica sempre naquela, poxa, mas uma franquia eu não sou realmente o dono do negócio. Em alguns ramos, se eu fosse começar, a gente lá atrás olhou franquia, porque eu falava, cara, você pode até abrir mão às vezes de um pouco de margem, mas é por muito mais segurança pra você não ficar na estatística dos negócios que quebram no Brasil dentro de
5 anos. E uma coisa que eu achei interessante, você disse sobre inovação que vocês trouxeram para modelo de vendas, para processo. Isso veio muito do que você observou lá fora ou dos franqueados? Porque uma coisa que eu acho interessante em franquia é isso. Você tem, sei lá, quantos franqueados tem hoje? Pessoas. 33 franqueados. Você tem 33 pessoas experimentando coisas, de repente um cara vai numa reunião e fala, eu fiz isso, aumentou minha margem em tanto. Aí todo mundo replica, né? Demais, cara. Tem várias coisas aqui que você, nesse teu comentário. A primeira delas é o seguinte: por que o nosso negócio hoje, a gente tem mais de 80 operações, a gente vai ter mais de 300 operações no Brasil nos próximos 3, 4 anos? Porque a gente tem 153 SKUs. O que é um SKU? São os itens. Então, o milho é um SKU, o alface americano é um SKU, e por aí vai. O frango é um SKU, o frango desfiado é um SKU, peito de frango é outro SKU, tá? São 153, Bruno. Dos 153, 142 SKUs saem do nosso centro de distribuição em Jarinu e viajam para o Brasil inteiro. Então, o business é muito pensado por trás. Aliás, eu quero convidar vocês tanto para visitar uma operação, quanto para visitar a nossa operação logística. Tenho certeza que vocês vão adorar. A nossa operação logística sai de Jarinu e viaja para o Brasil inteiro, num caminhão que a gente chama de tripartido. Jarinu fica onde? Jarinu é aqui se você pegar São Fernão Paulo. Dias, né? Fernão Dias chega em Atibaia, cai ali sentido Campinas, é a primeira cidade à esquerda. Então é São Paulo. Né? São Paulo, estado de São Paulo. Sai daqui e viaja. Só que viaja como? Viaja junto com Starbucks, viaja junto com Subway, viaja junto com Outback, então viaja junto com outras marcas. A Boali é a única rede de alimentação saudável do Brasil que, de fato, tem essa inteligência logística, né? E aí, isso. quando a gente pega esses 142 SKUs, os outros 11 são regionais. O que são os outros 11? São os hortifrutis. Mas são homologados por nós. E por que eu estou especificando isso e falando um pouco da complexidade desse negócio? Eu estou falando aqui do que a gente faz. A gente faz 100 toneladas de alimento por mês, Bruno. Dessas 100 toneladas, mais de 60 saem desse centro de distribuição. E aí você fala assim, Rodrigão, qual que é o desperdício? Perto de zero. Mas muito perto de zero. Isso e por é quê? incrível. Porque tudo isso que eu te falei é muito bem pensado e muito bem desenhado por trás. Se você pegar, por exemplo, o nosso frango, a nossa carne, eles são feitos num processo de sous vide. Sabe o que é o sous vide ou não? Não. O sous vide, ele acontece com um cozimento lento, então o processo de cozimento ele é lento ali, e ele passa por um ultracongelamento e faz aquela sucção. E aquilo vai me dar um shelf life de 120 dias. O que é o shelf life? É a vida útil do produto. De 120 dias a 150 dias, dependendo do produto, tá? Ele vai ficar congelado e esse produto não vai perder propriedade nutricional. Isso é o mais importante. Ou seja, o modelo... Ah, mas é mais caro que fazer isso, Rodrigo. É mais caro, tá? Mas a gente garante esse shelf life. E isso vai acontecer na massa de wrap, isso vai acontecer na massa de crepe e por aí vai. Os demais SKUs. O shelf life, menor shelf life que a gente tem na rede hoje são 50 dias, que é um queijo. Tirando isso, o menor shelf life já vai para 90 dias e vai para 150 dias. Então a gente não tem desperdício. Essa inteligência logística é algo que quem garante é uma franqueadora. Quem garante é quem cuida da marca, né? Então isso já resolve aí 80% dos problemas que você tem na sua cabeça, né? Aí do restaurante. Realmente. A segunda coisa, cara, é toda a manualização e processos. Assim, Bruno, a gente tem no nosso manual acender a luz até apagar a luz, né? Cada produto é detalhadamente manualizado. E aí, quando eu falo sobre isso, para quem nos assiste e trabalha em outros mercados, entender que, cara, manualizar o teu processo é algo que vai te ajudar a trazer eficiência. Vai deixar tudo mais simples, porque a pessoa sabe o que fazer e quando fazer. Você não precisa ficar pensando. É muito bom. E aí, olha só, Malu, isso que você está falando. Meu avô tinha um bar. E aí, um dos aprendizados que eu carrego de criança é o seguinte: meu pai ouvia do meu avô, o bar só dá para um. E eu ouvi aquela frase, meu pai teve que sair do bar para ir trabalhar, ele começou vendendo cigarro na Souza Cruz, ainda bem que ele parou logo. Mas quando eu ouvi essa frase, Bruno, eu falei, cara, eu vou ter um bar que dá para muito mais de um. Hoje a gente tem um bar que dá para mais de 500 pessoas, a gente tem mais de 500 funcionários na rede, né? E isso é uma coisa interessante. E por que isso? Porque a gente tem processos escaláveis, né? O processo escalável, ele precisa ser um processo manualizado, né? Então isso já tira aí boa parte das objeções quando você pensa num restaurante.
A segunda coisa que tem de aprendizado que você falou é quando eu morei no Vale do Silício. O que eu aprendi lá? Primeiro, Bruno, quando eu fui pra lá, eu era um empreendedor de negócio. Eu era um cara de fazer negócio. Fazia negócio, comprava de você, vendia pro outro. Eu era um cara de negócio. Quando eu cheguei no Vale, cara, um dos grandes aprendizados é que eu me tornei um empreendedor de solução. O empreendedor de solução é aquele que começa a olhar para o mercado, entender quais são as dores do mercado e como é que ele pode resolver aquela dor. E aí, o quanto aquela dor pode escalar. Essa visão do Vale do Silício trouxe muito aprendizado para quando eu cheguei na Boali e assumi a companhia. E uma outra visão que foi muito interessante é o que a gente chama de inovação lateral. A gente vê muita inovação disruptiva no Vale do Silício, mas a inovação lateral é muito importante, né? Como é que eu pego algo que está acontecendo lá no Airbnb? Como é que eu pego algo que está acontecendo no Meta, no Facebook? Como é que eu pego algo que está acontecendo na SpaceX e eventualmente trago para melhorar um processo, para melhorar um modelo de negócio, para melhorar um produto da Boali? E essa é a inovação lateral. É uma inovação que eu trago de uma outra indústria para a minha própria indústria. E a gente fez isso, por exemplo, com modelos de negócio. A gente criou um modelo de negócio de quiosque. O quiosque, enquanto uma loja você vai ter um capex aí de 400 a 450 mil reais num shopping, o quiosque com 230 mil ele tá de pé. E ele vende o mesmo portfólio de produtos. A gente criou uma outra inovação que é o corporativo. Pensa você já deve ter um prédio, né? Pelo tanto de dinheiro que você deve ter vários prédios junto com a Malu em São Paulo. Eu vou relembrar o que a minha sogra sempre fala, o dinheiro do primo. É verdade, minha mãe fica... Chegaremos lá um dia, mas por enquanto tá tudo aqui dentro. Boa. O que acontece? Esse prédio comercial, qual é o principal business do empreendedor ali, Bruno? É a laje comercial. Sim. Por quê? Porque vamos imaginar que ele tem 20 metros quadrados de valor geral de venda que ele pode fazer. 20 mil metros quadrados a 100 reais o metro, ele tem 2 milhões de reais. Esse é o principal business dele. A locação lá embaixo daquela salinha comercial, que ele vai alugar por 10 mil reais, se ele alugar por 5 mil para a Boali, já tá bom pra caramba. Por quê? Porque a Boali vai agregar o valor pro principal business dele, que é a laje comercial. E aí, em vez de 2 milhões, se ele sair de 100 para 110 reais o metro, ele faz 2 milhões e 200 mil reais. O que é mais do que os 10 mil reais. Ele deixa de ganhar 5 comigo para ganhar 200 mil. Quando a gente sacou isso, eu falei, vamos para prédios comerciais. Hoje a Boali está presente em diversos prédios comerciais, entregando esse valor. Com esse pitch, realmente, dizer, empreendedor, é o seguinte, eu vou gerar valor para o teu business principal, colocando uma Boali aqui. Quando você for vender a tua laje comercial, você diz, tem Boali lá embaixo, tem um café, tem uma farmácia, e agrega valor para o teu negócio. E quem está assistindo a gente pode pensar agora, pô, como é que eu posso agregar valor pro meu principal stakeholder aqui, pro meu principal parceiro? Esse foi um dos negócios que a gente fez e é uma inovação lateral. Cara, muito inteligente essa parte, Muito porque de massa fato mesmo. é muito bom estar num prédio comercial que tem restaurante na porta, a equipe Exato. não tem que se deslocar pra caramba pra comer. É muito mais inteligente, assim. Isso aí, alguém já fazia isso? Cara, cafeterias já faziam, tinham né? isso? Cafeterias já faziam. Poxa, eu nunca tinha ouvido falar Mas dessa vocês parte, bem lideraram, inteligente. você certamente levou essa inovação para a empresa, né? Você chegou lá e falou, olha, se eu apresentar essa proposta para a empresa, eles vão prestar atenção no que eu tenho a falar e vão me dar um desconto, né? Vão me ajudar. Ô Malu, Muito olha que incrível. legal isso que você tá falando. A gente tem hoje, posso falar o nome do banco ou não? Claro, pode sim. A gente tem uma Boali dentro do Bradesco, lá na Cidade de Deus, em Osasco. A gente foi convidado pelo Bradesco, aí o Bradesco abriu uma academia, ao lado da academia tem uma Boali. Que legal. A gente foi convidado pelo Bradesco, assim como a gente está sendo convidado agora por outras grandes empresas, entre elas uma mineradora. É dentro do banco mesmo? Dentro? Do Dentro, nada. não da agência, dentro da sede da sede. companhia. Ah, tá. Então, Eu imagina falei, que tem- caramba, bem diferente isso. Né? Não, tem milhares de pessoas que trabalham lá dentro, certo? Sim. Cidade de Deus, cara, já foi não? Cidade de Deus, aqui Que é em a São sede Paulo? do Bradesco, em Não. Osasco. Não, não. Cara, é uma experiência, tem É que ir. porque tem no Rio também, É né? um negócio impressionante aquilo ali. Você entra na sede do Bradesco, é uma cidade realmente lá dentro. E um dos negócios que tem lá é a Boali, que é num espaço de wellness, um espaço de saúde que eles têm. Tem uma academia e tem uma Boali. E hoje a gente serve aí por volta de 100 a 150 pessoas todos os dias, de segunda a sexta-feira, dentro dessa operação. É, sem dúvida, uma das operações mais rentáveis que a gente tem na rede. Que legal. Bom, pegando aqui esse gancho dos 500 funcionários que você tem, né? Isso já juntando o pessoal das franquias, né? Exato. Cara, qual aprendizado você passa quanto a isso? Porque, poxa, o crescimento da Boali está sendo muito rápido. Você pega o número de 2019 para cá, fazendo a conta proporcional, e aí o número de pessoas contratadas começa a crescer, tem uma complexidade de gestão, por exemplo, e isso gasta muito tempo do empreendedor. Eu vejo aqui, quando a equipe do Grupo Primo tinha 5 pessoas, era uma coisa, quando tinha 10 era outra, agora tem 200. Sim. Então, começa a ter, poxa, tem que ter um RH com mais gente,
pessoas têm expectativas, têm problemas, é complexo, uma série de medidas. Eu dou um exemplo aqui que eu já dei diversas vezes. O pessoal já sabe que eu vou falar já quem acompanha rotineiramente o podcast, mas eu falo que nada é tão complexo quanto lidar com pessoas. O pessoal fala que física é difícil. Física é mole, tem fórmula. Se eu pego uma pedra e jogo num lago, ela afunda. Se eu pego um pedaço de isopor e jogo num lago, ele boia. Se eu pego a Alice e jogo no lago, ela pode afundar, ela pode boiar, ela pode nadar, ou ela pode sair de lá e me dar um tiro, porque ela é vingativa. Como é que é a gestão de pessoas na Boali, cara? Cara, muito legal. E insights assim também. Porque uma coisa é quando tinha 100. Outra coisa é quando tem 500. É muito mais complexo. E não é 5 vezes mais. É escalável isso, né? Eu vou falar um pouco de como é que eu penso em relação a isso, tá? Primeiro eu penso que liderança é igual responsabilidade. E aí é muito curioso, né? Porque muita gente quer ser líder, né? Mas quer assumir responsabilidade? E aí eu falo, antes de você liderar um time, você precisa liderar a si mesmo. Antes de você liderar outras pessoas, você precisa liderar a sua própria vida, né? Então, autoliderança é igual autorresponsabilidade. E quando você assume que autoliderança é autorresponsabilidade, você para de se vitimar com as coisas, você para de querer buscar culpado para as coisas. E por que esse conceito de liderança é importante? Porque liderança, então, é uma mentalidade. E a partir do momento que você entende que liderança é uma mentalidade, todo franqueado que eu trago para dentro da companhia, eu deixo isso muito claro. Liderança é uma mentalidade. E a partir do momento que você está assumindo essa liderança e está preparado para ela, você tem que entender que você é o responsável por aquela tua operação. Em sendo responsável por aquela tua operação, você tem que liderar a sua vida, você tem que liderar aquela operação, você tem que liderar as pessoas que ali estão. E aí o que a gente faz, Bruno? A gente facilita essa gestão de pessoas por meio da Universidade Boali, que é algo que eu trouxe do meu background, né? Eu tive já a faculdade, então a gente construiu a Universidade Boali dentro da companhia. Hoje quem lidera a universidade é a Thalita. A Thalita é uma psicóloga que tem experiência ampla no segmento de RH, mas que a gente, na verdade, desenvolve cursos, desenvolve treinamentos ali justamente para poder levar esses cursos e treinamentos para a ponta. E aí a gente faz essa mensagem da franqueadora, essa mensagem da marca chegar até a ponta. E quando essa mensagem chega, Bruno, a primeira mensagem que chega é a mensagem da cultura. A primeira mensagem que chega é o propósito da companhia de universalizar o acesso à alimentação saudável. É a visão da companhia de ser a principal rede saudável do mundo. Porque quando você tem uma clareza de visão e propósito, você tem clareza de tomada de decisão. Muita gente tem dificuldade de decidir, sabe por quê? Porque não tem clareza de futuro. Porque não sabe o que vai fazer, né? Exatamente. Então assim, nós estamos aqui trabalhando para quê? Mas quando você tem a clareza de visão e propósito, boa parte das decisões estão tomadas, Malu. É verdade. Você olha para a clareza de visão e propósito que você tem, toda decisão que você vai tomar, às vezes você simplesmente vai lá no propósito e na visão e fala, ah, beleza, é sim ou é não. Acabou. Né? Então a gente faz isso muito. Então, semanalmente a gente tem cursos e treinamentos dados. Nesse momento, por exemplo, essa semana aqui, na sexta-feira, tem a segunda edição do treinamento de liderança que a Thalita vai dar para nossa rede. E aí quando eu falo rede, quem vem? Vem todos os franqueados e vem todos os líderes e coordenadores, sejam gerentes ou supervisores de operação. E essa galera participa semanalmente. Esse treinamento em específico são 4 módulos. Já foi o primeiro, essa semana é o segundo, depois tem mais 2. Então isso a gente faz constantemente. Eu me reúno a cada 60 dias com toda a rede. E aí eu tô falando de lives assim, das 500 pessoas tem 150 lá dentro, né? E eu levo essa mensagem. E isso é muito importante, assim, né? O líder conseguir levar a mensagem, inspirar pela mensagem. Vou te dar um exemplo. A gente é patrocinador do Comitê Olímpico do Brasil, né? Teve Olimpíadas de Tóquio em 2021. Todos os atletas olímpicos que jogaram em Tóquio comeram Boali antes de competir. Né? Legal. Enfim, tem uma operação que a gente fez bem legal de falar disso depois. A gente é patrocinador do Ironman Brasil. Então, todo Ironman terminou a prova, come Boali. A gente é patrocinador do Rally dos Sertões. A gente é patrocinador da Porsche Cup. Temos o Edu Guedes, que é piloto na Porsche também, que é meu sócio, que é nosso sócio. Então, você fala, Rodrigo, qual é o principal objetivo desses investimentos todos? É para vender mais salada? Antes disso, é para levar orgulho para essa galera. Aí eu tenho uma pergunta importante para vocês e para quem está assistindo. Aquilo que você faz todo dia, você se orgulha disso? Se você se orgulha, como é que esse orgulho está sendo levado para quem trabalha com você? Cara, quando eu olho para as meninas e meninos que trabalham em loja, quando a Ana Marcela foi lá e ganhou medalha
olímpica, campeã olímpica na maratona aquática. As meninas no Rio, lá no Map Barra, que serviam a Ana Marcela 2, 3 vezes toda semana, Bruno. Essas meninas choravam. Eu alimentei essa menina, né? Exatamente. É uma massa mesmo. Exatamente, cara. Essa menina comeu aqui 3 vezes por semana. Durante 6 meses, ela foi lá e ganhou a Olimpíada. Cara, ó, arrepia de falar, cara. Como é que fica? Então, assim, arrepia, me emociona um pouco aqui, porque é muito gratificante, cara. É muito gratificante, pra falar a verdade, porque a gente... É muito gostoso quando você faz algo que você acredita muito, sabe, cara? Você acredita muito, tem muita coerência. É muito fácil falar de Boali pra mim, cara. É muito fácil. Não, isso é nítido, Rodrigo. E, poxa, você me lembrou muitas coisas aqui. Quando a Malu ela foi criar a marca de roupa dela, uma vez a gente sentou só pra falar dessa questão de, olha, quais serão os propósitos da marca. Inclusive porque hoje vai ter uma equipe mais enxuta, mas daqui a pouco tá maior, então a pessoa tem que ter muito claro o objetivo, a missão, porque isso mata muita coisa. Se você bota lá, olha, que o foco da marca é no cliente, acabou, o cara do suporte sabe, não, tem que deixar o cliente feliz no final das contas. Então, sempre que você coloca alguma coisa e externaliza assim, fica muito mais fácil tomar as decisões. Aqui no Grupo a gente tem nossos princípios, a gente tinha um monte, tinha 12, eu falei, cara, tem que ser menos, né? Os 10 mandamentos são 10 por um motivo. Eu quero menos de 10, porque eu não sei os 10 mandamentos. Então tem que ser menos do que isso. Tem que ser algo para todo mundo saber de cabeça. Tem que ser no máximo 5. A gente está nesse processo de revisão, porque a gente quer realmente refinar para aquilo poder ser um guia para quem trabalha aqui. Porque hoje tem 200 pessoas, daqui a pouco vai ter 300, 400, eu não vou saber o nome de todo mundo, o cara na ponta da linha tem que pensar, tem que tomar uma decisão, o que eu faço? Ele olha o propósito da empresa, ele olha os valores que a gente tem, ele vai lá e toma a decisão. É um guia, né? A pessoa consegue tomar a decisão de uma forma muito mais fácil. É muito mais fácil liderar dessa forma sem também. ter que pedir permissão para aquilo, né? Tem coisas que vai ter que discutir tudo, mas algumas ele pode decidir na hora, com agilidade, só porque o propósito da empresa está claro, límpido, transparente para ele. Ô, Bruno, vou fazer um comentário aqui. Escreve Boali aí, ó. Coloca B, aí embaixo O, A, mas embaixo do outro, uma letra embaixo da outra. Na frente do B você coloca bold, de ousadia. Na frente do O, você coloca objective, de objetividade. Na frente do A, você coloca agile, né? Agilidade. Na frente do L, você coloca loyal, de lealdade. E na frente do I, você coloca innovative, de inovadora. Massa. Isso já é um guia, já. É isso, cara. Bacana então, isso. Você vai tomar uma adesão, pode ser uma adesão ousada? Pode, porque a empresa é ousada. Ela tem que ser uma adesão ágil, tem, porque tá aqui. Tem que ter agilidade, né? A pior adesão é a adesão que não é tomada, né? Tem que ser leal. Leal ao quê? Leal ao nosso propósito, leal àquilo que a gente faz todos os dias. Pô, a gente vai colocar um negócio aqui que vai vender pra caramba, mas é um negócio que a gente não acredita, é um negócio que não universaliza o acesso à alimentação saudável. Não vamos colocar, cara. Universalizar tem a ver com levar acesso, não tem? Cara, o meu ticket médio hoje na praça de alimentação é R$43. Qual é o ticket da praça? Pô, 38, 39, a gente tá muito perto, é 10%. Antigamente eram 20, 30%, hoje tá muito perto. E aí você fala assim, Rodrigo, e dá pra ter um produto de R$80? Não dá. Por que não dá, Rodrigo? Porque é universalizar o acesso. Tipo, tá no propósito. A adesão já tá tomada. O diretor de produtos, que é meu sócio, o Vitão, ele não precisa pensar nisso. A adesão tá tomada pelo propósito, né? Então, lealdade é valor. Inovadora, então assim, esses 5 valores, né, de ousadia, objetividade, é uma empresa objetiva, né? Ágil, leal e inovadora é o que vai determinar, junto com a visão de propósito, visão e propósito, aquela adesão que a gente vai tomar. E você falou também da questão do orgulho do que se faz, né? E é nítido. É muito claro você sentado aqui, tem gente ouvindo, tem gente vendo a versão em vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube, né? Spotify também tem um vídeo e você fala da empresa, você tem um brilho no olhar, você fica animado para falar da Boali. Você me lembrou uma vez que eu fui participar de um treinamento para empresários e tinha uma dinâmica de cada um falar do seu negócio, né? E teve um cara que ele falou do negócio dele, mas ele falou de uma maneira que deu 0 tesão no negócio dele. Ele vendia produto de limpeza. E ele falando assim, todo tímido, retraído. E aí falaram, cara, você tem que ter tesão no seu negócio. Ele falou, mas eu vendo produto de limpeza. Aí passou um tempo, tinha outro cara lá também que fazia a mesma coisa. Só que ele falou do negócio dele de uma maneira totalmente diferente. Uau. Totalmente. Ele falou, cara, olha o que a gente faz, não sei o quê. E eu vejo isso em alguns empreendedores, eu falo, caramba, esse cara gosta do que ele faz. A gente tem um mastermind aqui no grupo e fizemos um evento. Aí eu sentei para conversar com o pessoal que tem uma empresa
trabalha com reciclagem, pô. Legal. Que é o Adilson e a Priscila. E eles estavam me contando os pormenores da empresa, como é que funciona, como é que eles pegaram, sabe, compraram uma operação onde o pessoal catava o lixo lá de rato e comia ali, construíram um refeitório, mudaram, o tanto que aquilo teve de impacto na vida das pessoas, né? E falando de uma maneira que eu falei, cara, que negócio legal. Aí depois eu fui ver o lado ruim do negócio, sucata paga IPI no Brasil. Eu falei, meu Deus do céu, Brasil. cara, é esquizofrênico Esquizofrênico. o negócio, né? Eu falei, poxa, não dá pra pensar que o negócio já foi, pagou IPI várias vezes, aí no final ele vai resolver um problema, tirar o negócio, que ia poluir, reciclar. Ah, não, tem que cobrar imposto também. O Brasil é uma piada. Mas se você olha um cara que tem esse brilho no olhar falando da empresa, como é que esse negócio não vai dar certo se a pessoa é apaixonada pelo que faz? Porque ele vai estar competindo com um monte de gente que só faz o que tem que fazer. Aí o cara vai lá, trabalha, tudo, a entrega tá no padrão. Um cara que é apaixonado, ele tá sempre melhorando. Aí fica um gap que não dá pro cara que não ama transpor. É isso, cara. Acho que é curioso, você falou de sucata, o meu tio Roberto, meu primo, Rafa e toda a família, eles têm um negócio de sucata, que agora eles comem sucata, eles tocam esse negócio com esse brilho no olhar, assim. Você perguntar pra eles, eles vão te falar de uma forma que você não vai acreditar. Inclusive eu vou dar uma palestra pra eles dia 5 de agosto agora. Mas uma coisa interessante nisso é que, olha só que impacto social curioso. Há 4 anos atrás, Malu, quando eu assumi a companhia, a Ana... na verdade, assim, eu tenho um programa dentro da companhia que eu criei que é o Projeto Sonho. O que é o Projeto Sonho? Eu fui falar com toda a galera que trabalhava dentro da marca, dentro da franqueadora, e eu perguntava, qual o seu sonho? Né? Eu perguntei pra Malu, eu perguntei pro Bruno, eu perguntei pra Mari, eu fui perguntando pra todo mundo. Tem gente que, Malu, não sabe qual é o sonho, tá? Isso é uma coisa importante. E aí eu ajudei essa pessoa a sonhar, ajudei essa pessoa a projetar um sonho. Mas a Ana, no caso dela, ela falou pra mim, Rodrigo, meu sonho é viver dando aula de yoga quando eu sair da Boali. Eu falei, pode começar. Aí ela, você tá mandando embora? Eu falei, não, Ana, eu só quero realizar teu sonho, né? Aí ela falou, poxa, mas eu trabalho aqui, não tem como eu dar aula. Eu falei, pra você dar aula de yoga, o que você precisa fazer hoje? Ela falou, sei lá, de repente pegar 2 vezes por semana e dar aula. Eu falei, tá bom, terça e quinta? Ela falou, pode ser. Ela falou, mas eu vou dar aula às 7 horas, eu só vou começar a trabalhar às 10 da manhã. Eu falei, fechado. Toda segunda-feira às 14 horas eu tenho uma reunião geral com a equipe. Eu falei, galera, é o seguinte, a partir de terça e quinta agora, a Ana só trabalha depois das 10. Então, não quero ninguém enchendo o saco dela antes disso, porque ela vai realizar o sonho dela, que é dar aula de yoga. E naquele momento, meio que todo mundo deu aquela bugadinha. Eu falei, galera, nós estamos aqui para realizar sonho. Qual é o seu? Vambora, vamos realizar sonho. Por quê, Bruno? Porque o empreendedor, ele é responsável por realizar o sonho de quem trabalha com ele. Isso é uma coisa importante, né? As pessoas têm sonhos individuais e quem não tem precisa ter. Porque quando você tem clareza daquilo que você individualmente está realizando dentro da companhia, você vai realizar muito mais para a companhia. Então, quando a companhia está realizando o teu sonho, você realiza o sonho da companhia. 4 anos depois, Malu, a Ana acabou de sair da companhia e hoje vive dando aula de yoga. E é minha professora de yoga. Ai, que legal. Então, assim, e por que eu tô falando isso? Porque isso é uma história real. E histórias reais, Bruno, não tem como você não tocar a vida das pessoas. Porque é real, porque aconteceu. A gente tem a Sandrinha, por exemplo, que dentro da companhia já eliminou 36 quilos. Eu nunca falei pra Sandra, você tá gorda, vai perder peso. Mas a Sandra falou, cara, não tem jeito. Essa companhia respira diferente, essa companhia vive diferente. Eu vou perder peso. Ela foi lá perder peso. Ela voltou, ela foi pra academia, ela nunca tinha ido na academia na vida. Hoje ela faz academia sem faltar. E a última coisa que aconteceu, dia 1º de junho, ela parou de fumar. Ela fumou por mais de 20 anos. Nossa. Então, são histórias reais, cara. São histórias reais. Nisso eu relembro aquilo que você disse. Qual foi o autor da frase, o palestrante? Rodrigo Cardoso. Como é que é a frase? Repete, Me por favor. diga com quem andas, te direi para onde vais. Que é diferente daquilo, né? Te direi quem és, mas é uma frase que ela é muito verdadeira. Porque eu sempre falo, lá no Viver de Renda a gente tem uma comunidade fechada, onde os alunos, poxa, com objetivo em comum, investir por longo prazo para chegar na liberdade financeira, discutem ideias em comum e se alguém quer deixar de investir, tá com medo de alguma coisa, porque sempre vai ter alguma crise chegando ou tá acontecendo, né, algum tipo de incerteza quanto ao futuro, tem um monte de gente lá falando, não, cara, tem que investir apesar disso, porque o mundo é assim. Agora, se ele tá num grupo com outras 4 pessoas e ninguém investe, eles vão falar, você tá certo, para. Vamos gastar, vamos aproveitar a vida. Você tá num grupo com 5 fumantes, por mais que você não fume, você é o 6º, é um fumante passivo, o pessoal tá fumando, você tá do lado. Exato. Você tá numa empresa onde todo mundo come bem, onde o pessoal se preocupa com saúde, até porque você é preocupado com isso, vamos falar dessa parte. A pessoa vai acabar respirando aquilo e vai acontecer. Exato. Se eu pego o meu time aqui na empresa, eu coloquei uma meta de treinos pra mim no ano. E já é o 3º ano que eu faço isso. Aí acho que o meu time é o que mais treina. Uau. Tem o Edu, que hoje tá até meio
adoentado e pegou uma virose, não tá presente, mas ele treina pra caramba, o Daniel também, só que o Edu faz musculação, o Daniel faz lamberóbica. Mas cada um no seu, pô. Cada um no seu ali treinando. Tudo porque eu me preocupo com isso, eles se preocupam, aí você acaba fazendo, o pessoal quer imitar, ver, poxa, tá fazendo, tá dando resultado, vamos fazer também. O Thiago esse ano também perdeu peso pra caramba, Legal. tá treinando, então isso acaba, né, mostrando pras outras pessoas, poxa, se ele conseguiu, eu vou conseguir. Você tá melhorando a vida dele, Vou se te eu dar fizer, eu vou melhorar vou te dar também. uma frase disso que você acabou de falar. A sua liderança é reflexo da qualidade dos seus hábitos. Legal isso. Muito bom. Inclusive, o Bernardinho esteve aqui e ele falou muito de liderança ser como se fosse um espelho, né? Você vai dar o exemplo para os seus liderados. E eu vejo isso muito também no meu time, o pessoal que trabalha comigo. Eu não falo nada, né? Eu vivo vida saudável, eu tenho um produto de hábitos, eu como bem, no meu dia a dia eu mostro isso e todo dia tem alguém falando, porque hoje eu vou comer melhor, porque hoje eu vou fazer isso, porque hoje eu vou fazer aquilo. Tô bebendo menos café, tô dormindo melhor. E eu não falo nada, é porque o pessoal se inspira e gosta, e é isso. A gente acaba trazendo uma qualidade de vida e trabalhando melhor no final das contas, exatamente porque a gente está dando o exemplo. Ô Malu, eu tenho certeza que quem trabalha com você no dia a dia perdeu timidez, é mais expansivo e se comunica melhor. Não, eu acho que sim, eu acho que sim. Sabe por quê? Não, tô falando sério. Porque eu conheci você no evento do Marcos Marques, né? Nós estivemos Aham. juntos lá. A gente se conheceu pessoalmente, você é super expansiva, querida pra caramba, todo mundo querendo tirar Obrigada. foto, não sei o quê, você deu atenção pra todo mundo, e eu tô ali, eu tô observando isso. E aí, pô, comigo, pô, pedi Boali, porque eu pedi Boali pra vocês e tal, você foi lá, postou, não sei o quê, super generosa. Falei, cara, que massa, poxa, que pessoa bacana, né? E aí eu tenho certeza que quem trabalha com você vai pegando isso, Eu né? Vai acho pegando que... essa coisa da comunicação, de, pô, ser acessível, sabe? Então isso é muito massa. Obrigada. E é realmente, a gente vai dando exemplo e as pessoas... Eu acho que eu vejo isso aqui no podcast. Eu tô sempre adquirindo coisas que as pessoas veem aqui, é muito bom. E eu olho e falo, caramba, olha só o Rodrigo, olha só como ele se expressa, ele usa todos os aprendizados da vida dele de trás, ele presta atenção, tira insights. E aí eu vou pegando as coisas e a gente vai amadurecendo, evoluindo como líder, como empresário, como pessoa mesmo. E é muito legal isso. E, de fato, eu acho que o exemplo é uma das formas mais incríveis de você O que a gente faz aqui, ajudar o Rodrigo, outro. é o que você fez na TV, porque você tinha aquelas entrevistas com empresários, né? Foi Exato. adquirindo conhecimento. Aqui eu falo pra Malu, a gente tem um privilégio incomensurável. Você quer aprender de alguma coisa, pô, você quer ver como é que expande uma Você equipe? chama Então alguém. chama alguém que tá crescendo agressivamente, tá abrindo loja no Brasil todo, pra conversar com o cara. Porque aí a pessoa vai, fala, mostra o que ela fez, fala do aprendizado, dos erros. E a gente aprende pra caramba, e Não, vocês aí também. exatamente, é ótimo. Muito legal, e é exatamente isso. Quando a Malu falou, eu falei, cara, era tudo que eu vivia no programa de TV. E aí ali, inclusive, eu peguei uma coisa que o Ayrton Senna tinha. O Ayrton Senna, ele falava que não tinha ídolos, né? E, cara, como eu acho impactante e importante isso. Assim, ele modelava as melhores características de cada pessoa. Cara, pra quem tá assistindo é muito importante. Não pega uma pessoa e fala assim, eu quero ser fulano. Não, não. Seja a sua melhor versão. Uhum. E aí, pô, eu acho que o Bruno, cara, é um cara que entende muito de muita coisa. Como é que ele faz isso? Isso, é isso que você admira no Bruno? É isso, cara. O Bruno, ele não é perfeitão pra todo mundo, ele não tem que ser repetido. A Malu, nossa, ela é comunicativa, ela é expansiva, tal, ela é uma querida. É isso. Pô, o Rodrigo não sei o quê. É isso. Não queira ser igual ninguém. Seja a sua melhor versão, modelando o que cada um tem de melhor. Com Eu acho que isso é certeza. muito massa. Eu sempre repito uma frase que pra mim é muito real, como são perfeitas as pessoas quando a gente vê elas de longe. E no geral, todo mundo tem defeito. Eu tenho um Claro. monte de defeito, Bruno tem defeitos. Poucos. Sabia que ele fala isso. Então a gente de longe não percebe. E não é pra perceber também. Pra que eu vou ficar aqui falando dos meus defeitos, né? Vocês têm que saber as qualidades. Então você tem que olhar as qualidades e não achar que essa pessoa é perfeita. Ainda mais em tempos de rede social, onde as pessoas se iludem muito com um retrato da vida e não como a vida de fato é. A Que é vida perfeita às não vezes. é perfeita, ninguém é perfeito. É isso. E Deus o livre ser. A gente tá É em isso. constante melhoria. Quando você achar que você é perfeito, aí você tá errado. Por quê? Porque você tá precisando melhorar alguma coisa. Ô, Bruno, mas tem uma coisa, né? A Malu falou de perfeito, você falou, tenho defeito poucos, né? Poucos. A Mari tá aqui, né? Minha esposa, tá nos bastidores aqui. A gente tá junto há 24 anos. A gente se conheceu com 15, começamos a namorar 17 para 18 e a gente tá junto esse tempo todo.
E é importante dizer o quanto a Mari me fez melhor ao longo desse tempo. Né? O quanto a Mari não só me apoiou, mas o quanto a Mari de fato foi fazer me permitiu entender a minha melhor versão a cada dia. E isso num casal é muito legal, né? O quanto a gente é diferente, a Mari e eu, o quanto vocês são diferentes e o quanto essas diferenças dentro de valores e princípios similares, né? Faz com que um possa forjar o crescimento do outro, né? Se tem uma coisa que eu acho que vale muito a pena falar, é que 99% da minha prosperidade tem a ver com a Mari, sabe? Porque no final do dia, eu tenho certeza que se eu não tivesse encontrado a Mari, se a gente não tivesse tido essa relação ao longo desses 24 anos, cara, a minha vida teria tomado um curso totalmente diferente. E se tem uma coisa que eu falo aqui pra quem tá assistindo, quer prosperar, quer ter uma vida muito bacana, cara, vai lá e arruma a mulher da tua vida, arruma o cara da tua vida, porque isso faz toda a diferença. Não, com certeza. Até porque, pegando a sua história, vocês conheceram super novos e você conheceu um jogador de futebol. Aí, de repente, com 23, não, é outra coisa. Aí vai pra TV. Aí, de repente, não, vamos pra Vale do Silício. Agora, não, agora é restaurante de comida saudável. Então, olha o quanto a pessoa ela fez coisas diferentes durante a vida e você o tempo todo junto. E eu vejo também, a gente foi assim. Eu falo sempre que eu conheci a Malu, ela era estudante. Aí entrou em ciência política, e daqui a pouco, poxa, eu não quero fazer isso. Ah, então vamos ver alguma coisa de negócio. Aí criou um site, mas, poxa, eu não gosto muito dessa parte do site. Ela tinha dislexia, a gente não sabia na época ainda, né? Aí foi pra rede social, no começo era contra, mas ela se encontrou tanto lá e deu tão certo que eu falei, não, agora eu tô com você. E, poxa, de blogueira, virou dona de marca de roupa, sócia de algumas empresas. Eu olho pra ela hoje e falo, cara, eu nunca te admirei tanto quanto eu admiro hoje. Que massa. Porque... Inclusive, eu falo pra ela, de vez em quando eu fico olhando ela em uma reunião assim, eu fico bobo. Na vez eu tava vendo ela demitindo uma pessoa. Amor, e ela foi tão sempre dá cuidadosa. esse exemplo. É muito ruim esse porque exemplo, amor. o jeito que ela demite é diferente, pessoal. É diferente. Okay. Eu olhei assim e falei, amor, você teve tanto cuidado. Eu falei, caramba, essa pessoa... Você deu feedback pra ela porque ela tava indo embora. Ela sabia também, não foi algo repentino. Claro. Teve um acompanhamento... Eu falei, poxa, ela saiu daqui sabendo que ela precisa melhorar e deu pra ver que ela saiu assim, entendendo, ó, tô indo embora por um motivo que é o correto e agora eu sei que eu posso melhorar pra, no futuro, né, conseguir um emprego, ficar mais tempo nele ou abrir um negócio. Ficou cheio de tesão com eu demitindo uma pessoa. Maravilhoso! Não foi isso. Não Amor, foi isso. menos. Mas voltando aqui, Rodrigo. Eu vou colocar a Mari numa reunião de demissão. Ai, Jesus amado. Mas voltando pra parte da Boali, uma coisa que eu fiquei curioso, você tem um perfil ideal de franqueado, assim? Inclusive, né, tem um QR Code pronto aí, não tem, Gabriel? Coloca aí na tela, por favor, pra quem estiver interessado durante a explicação do Rodrigo. Ah, bacana, bacana. Cara, o perfil ideal de franqueado é um franqueado que queira trabalhar. A maior mentira que a galera fala quando vende uma franquia é que você não precisa trabalhar. Essa é a maior mentira. Fala, Rodrigo, qual a maior mentira dos franqueadores? Falar que não precisa trabalhar. E isso tem de monte. Você vai olhar na internet, fature R$1,5 milhão e não trabalhe, não saia de casa. Sério. Não. E tem gente caindo nisso, velho. A coisa mais doida que tem é que tem gente caindo nesse negócio, né? E aí, cara, o que eu tenho pra dizer é o perfil ideal é o franqueado que queira trabalhar. A gente tem perfis de franqueados diferentes. Então, assim, a gente tem o Adriano, que é um advogado, que tá com 8 operações indo pra 10. Ele montou uma estrutura de negócio. Então, ele ficou 1 ano com uma Boali, entendeu a operação. Cara, a partir daí ele foi pra 3, foi pra 5, foi pra 8. E aí, o que ele tem hoje? Ele tem 2 gerentes que tocam as operações das 8 lojas, ele tem uma compra centralizada e ele tem um financeiro centralizado com RH, né? Esse cara hoje tem, poxa, 70 e poucos funcionários, fatura mais de R$1 milhão por mês. Então, assim, é um business, é um negócio. E tá pronto pra escalar mais, né? Tá pronto pra montar 20. Não, esse cara tá muito pronto hoje. De todos os franqueados que a gente tem, é o franqueado mais pronto pra montar a próxima. Aí depois você tem franqueado com 3 operações, que é um franqueado que tá na operação. Então, por exemplo, eu tenho o Anderson em Sorocaba com a Dai, que é a esposa dele, que aliás é um casal muito querido. Eles têm 3 operações em Sorocaba. E essa galera, ela era bancária, ele era bancário, gerente de banco. Primeiro ela saiu do banco para tocar a primeira Boali, depois ele saiu já na terceira Boali. E aí eles estão ali tocando 3 operações, faturando mais de R$300 mil por mês.
Então, estão ali fazendo o negócio acontecer. E eles têm um perfil assim, o Anderson é muito comercial e a Dai lida muito com gente. Então ela cuida das meninas Muito e meninos de loja e ele comercial, fecha negócio, faz parceria, vai nas escolas, vai nas universidades, vai nas empresas e faz negócio, né? Então esse perfil também é um perfil muito interessante. E depois a gente tem executivos que continuam sendo executivos e que tocam a Boali colocando energia na gestão do negócio. Então esse é um cara que acredita muito no negócio. A gente tem o Johnny, que é assim, que tem a Boali do Center Norte, a Boali Barra Funda. A gente tem o Daniel, que é assim, que tem a Boali do Shopping Ibirapuera, a Boali Moema e a Boali Conceição. A gente tem outros franqueados com esse perfil. A gente tem, por exemplo, um outro franqueado que é o Andrezinho, que ele montou as primeiras Boalis em Recife. Ele tem 2 operações em Recife. O pai e a mãe montaram a Boali de Maceió. Né? Já tem 12 anos essas operações. Então, assim, é um negócio bem sustentável. O Andrezinho mesmo, fazer um spoiler aqui, ele tá vendendo as 2 operações de Recife. Aliás, se tiver alguém de Recife assistindo, pode entrar em contato com a gente para comprar as operações do Andrezinho, que tem 12 anos de operação, porque ele vai ser o nosso franqueado da Flórida. Nossa. Então ele tá mudando com a família para Flórida para montar a Boali na Flórida. A gente pode falar mais disso depois, mas para montar a Boali na Flórida. Então assim, a gente também vem construindo parcerias muito importantes e significativas com os nossos franqueados. Então a primeira coisa é um franqueado que queira trabalhar, e aí você tem tanto um franqueado mais comercial, um franqueado mais gestor e um franqueado mais investidor. Acho que existem esses 3 perfis, e aí vai depender do momento que a pessoa está na vida dela e onde ela se encaixa de fato, né? Bom, então, para o cara que quer trabalhar, tem espaço. Aí tem perfis diferentes, mas tem que querer trabalhar, é isso? Tem que querer trabalhar, cara. Precisa querer trabalhar. E aí entender como é que você se encaixa. Tem gente, por exemplo, chega, eu trabalho, sou executivo, ganho 20 mil reais, quero montar uma Boali e viver disso. Esquece, você não vai montar uma Boali. Porque esse cara, na primeira dor de barriga, ele vai ter que fechar a empresa. Né? Então, assim, você ganha 20 mil reais, você quer montar uma Boali, você tem quantas horas por semana para se dedicar a isso? Você continua no teu emprego dos 20 mil reais e monta uma Boali. Porque depois você vai para a segunda, e aí quando você for para a terceira, aí provavelmente é a hora de você sair do teu negócio. Mas assim, você precisa querer trabalhar, você tem que saber que, cara, acabou happy hour. Eu quero ter uma Boali, quero ter happy hour e ser executivo. Não. Então, para ser empresário, para quem vive no mundo, para quem não vive no mundo da fantasia, é o perfil que a gente conhece, né? Trabalhar, vambora, né? Toda hora é hora. E assim, uma coisa e pra quem importante, vive no mundo Malu, da fantasia, não é o seu lugar. Mas provavelmente assim, não é também pro cara que quer ser, sabe, o desbravador. Esse desbravador, cara, não é Boali, não é franquia pra ele. Sim. Inclusive eu vou dar uma aula, depois eu acho que a gente pode falar disso, eu vou dar uma aula sobre franquia, eu até mandei pros meninos aqui, eu vou dar uma aula que eu vou fazer uma analogia entre casamento e franquia. Casamento e franquia. Né? Você falou da admiração que você tem pela Malu. Eu costumo dizer que o líder, ele precisa conquistar segurança, e a segurança começa na admiração. Aí admiração promove respeito, respeito promove confiança, confiança gera segurança. Né? Então, esse caminho é um caminho que, sem dúvida, é muito importante quando a gente fala de casamento e quando a gente fala de franquia também, e eu vou falar sobre isso. Com certeza, de fato. Bom, e aqui eu iria entrar agora um pouco na parte de saúde, porque você tem um conceito de vida integrada. Você foi um cara que foi atleta lá atrás como jogador, mas permaneceu sendo atleta tanto que no ano passado, aliás, ano passado não, foi agora, foi esse ano. Esse ano, em abril. Você fez o Ironman 70.3. A gente sempre respeita quem faz Ironman aqui, Não, que a que- gente já acha uma pessoa um pouco maluco, né? Geralmente a gente pensa. Para empreender no Brasil já tem que ter um parafuso meio solto. Esse é o negócio. Mas explica pra gente que conceito é esse de vida integrada e pra quem não conhece também o que é o Ironman 70.3, o que é essa prova? 70.3 quer dizer 70.3 milhas, que vai dar 113 quilômetros de prova. Só Jesus. Você nada no mar ou onde for a prova 1.900 metros, então quase 2 quilômetros. Aí você pedala por 90 quilômetros e aí você corre uma meia maratona, que é 21.100, né? Então 21.1. Então você corre mais 21 quilômetros. Então a soma disso vai dar ali 103.3. Quanto que é de pedal? 90 quilômetros 90 Nossa quilômetros. de Senhora. pedal. Eu fico dirigindo 90 km já fico... Já fica com uma dorzinha. Você falou do Bernardinho, ele fez a prova agora no Rio. É mesmo? Nossa Senhora, Fez vocês essa estão mesma- tudo Caramba, que doidos. legal. E eu faço Nova York, 23 de setembro eu faço o Ironman Nova York, 70.3 também. E aí você pensou, poxa, eu tô aqui tocando uma empresa, trabalhando pra cacete, mas por que não um Ironman que na minha não? vida? O que é esse conceito de vida integrada, então, Rodrigo? Cara,
o conceito de vida integrada é o que eu sempre vivi, e aí depois conectando e olhando para minha vida, eu acabei construindo esse conceito, porque durante os últimos 3 anos, eu venho sendo muito convidado para entrar um pouco mais forte no digital e para montar uma mentoria, né, Bruno? O Joel já falou isso para mim, eu sei que ele foi teu sócio, já falou isso para mim lá atrás. É um queridaço. E agora, recentemente, o Guto Galamba, que é um amigo meu, que aliás te segue, eu falei que vinha aqui mandar um abraço pra vocês. A gente conheceu ele pessoalmente no casamento do Endo. Um abraço aí, Guto. Ah, legal. Cara, eu fui em Florianópolis fazer o Ironman, ele falou, cara, pelo amor de Deus, monta tua mentoria. E por que isso? Porque eu tava com o Guto lá em Florianópolis, quando a gente se conheceu, e tava o Guto e a Mari e eu. E aí ele falou, vou te levar num restaurante de umas amigas minhas. Ele me levou. E aí, quando chegou no restaurante, as meninas começaram a me fazer umas perguntas. Eu falei, me dá um papel e uma caneta. E eu peguei um papel e uma caneta e comecei a desenhar algumas ideias para elas. E construí um plano de ação ali de 90 dias. Cara, elas executaram um plano de ação, o negócio cresceu, foi super legal. E naquela hora o Guto falou, que isso, cara, eu nunca vi ninguém fazendo isso tão rápido. Cara, você precisa montar uma mentoria. Eu não montei a mentoria. Quando eu voltei agora lá, ele falou, você vai montar a mentoria, eu não quero mais saber. E a principal coisa que o Guto falava é, eu nunca vi um empresário com tanto tempo como você. Você tem tempo. E é difícil um cara que tenha tempo, né? Por que você tem tempo? Porque você consegue ser empresário, você consegue tocar uma companhia com mais de 80 operações, com mais de 500 funcionários, patrocinar Time Brasil, Ironman, Porsche Cup, consegue cuidar da tua esposa e ter uma parceira por 24 anos, consegue ir na aula de natação e triatlo do teu filho e consegue ser Ironman. E mais do que tudo, você é bronzeado. Ele vai que você toma sol, eu confesso que eu reparei nisso e eu estava invejando, porque eu tô com uma cor de palmito e eu não tenho tempo pra tomar sol. É um absurdo. Mas conta, como você tem tempo? Essa parte a gente tá querendo saber. Então, aí por exemplo, quando eu pego o laptop, desço pra trabalhar, você trabalha no sol. Converso com a Mari, eu tiro a camisa e tomo sol. Cara, eu tô tomando sol, eu tô com o laptop trabalhando e tô conversando com a Mari. Assim, o conceito de vida integrada, ele vem muito daquilo que organicamente eu fui... simples quanto parecia, viu, gente? Tirar a camisa, mas não tá aqui. Eu fui vivendo ao longo da vida, e aí de novo eu volto no que eu acabei de falar, Malu, da importância da Mari na minha vida, né? Porque assim, se eu não tiver uma parceira, uma mulher que, tá ali me apoiando naquilo, cara, eu não vou conseguir viver uma vida integrada. Eu brinco, mas é verdade, Bruno. Eu não... Ao contrário dos meus amigos, ou colegas, vamos dizer, que no meio do caminho aí tiveram que ficar buscando e correndo atrás de mulher e indo pra baladinha, indo pra não sei o quê, eu não precisei, cara. Né? Eu não precisei. Eu pude focar no meu negócio, eu pude focar no meu trabalho, porque eu tava ali com a mulher da minha vida e que tava, enfim, cuidando de mim e eu cuidando dela, né? Uhum. Então, isso muda todo o jogo. E essa mulher da minha vida é uma mulher que tá inserida no meu trabalho. Olha o conceito de vida integrada, que curioso. Na semana passada, o Rodriguinho chegou pra mim e falou, papai, vamos aumentar o número de opções para crianças na Boali? Toda vez que eu vou na Boali, ou eu como o meu tostex de carne, ou eu como um bowl da fazenda, mas eu não como inteiro porque ele é muito grande pra mim. Eu falei, pode criar um prato. Beleza, passou. Isso foi na quinta-feira passada. Isso foi na quinta-feira retrasada. Quando foi na segunda-feira, o Rodriguinho volta pra mim e fala assim, Malu, papai, tô pronto, vamos na Boali amanhã? Aí, só que eu não tinha conectado. Eu falei, tá pronto? Por quê, filhão? Ele falou, já criei o prato, 8 anos. 8 anos. Ele falou, já criei o prato. Eu falei, sério? Qual vai ser o prato? Ele falou, base de arroz, só que não tanto arroz igual do Boa da Fazenda, papai. Metade. Eu falei, ótimo. O que mais? Aí ele falou, uma opção de proteína, pra mim vai ser carne. Mas você pode deixar as crianças escolhendo porque as crianças são criativas, então não fique escolhendo por elas. Ai, bonitinho. E 3 opções de ingredientes. Eu falei, quais são os seus? Ele falou, cenoura, tomate e milho crocante. Eu falei, legal. No dia seguinte eu fui com ele na Boali, ele fez o prato dele, ele comeu, gostou, aprovou. Eu mandei pro Vitão, a gente vai criar um menu kids no mês das crianças. Vai ser temporário, mas a gente vai criar. Isso é vida integrada. O Rodriguinho, ele vive Boali, assim, eu não preciso falar, olha, agora o papai tem que parar pra trabalhar, então... Cara, a gente tá jogando ping-pong e a gente tá tendo ideia pra Boali. Eu comecei uma mentoria, que é a mentoria Vida Integrada, tá na 3ª semana, essa semana vai ser a 4ª, toda quinta-feira, vai ser a 4ª semana, são 8 encontros, 8 semanas. O Rodriguinho desenhou, você tem foto aí? Ele desenhou sugestão de logotipo pra mentoria. Então, assim, ele tá inserido na minha vida, sabe? Vindo pra cá, a Mari
ela tinha relacionado uma série de coisas que ela falou, poxa, amor, acho importante você falar sobre essas coisas aqui, que eu acho que a galera vai curtir, a Malu vai curtir, o Bruno vai curtir. Então, isso é vida integrada, né? É você não ser diferentes pessoas. Esse Rodrigo que você tá me vendo aqui é o Rodrigo que a Malu viu lá no Marcos Marques, é o Rodrigo que você vai me ver jogando bola ou jogando tênis com você ou numa reunião de negócios para falar de seja o que for. Porque as pessoas perdem muito tempo tentando se dividir em diferentes caixas e tentando ter diferentes personalidades. E aí é onde que a galera erra a mão, Bruno. Porque a hora que você não consegue ser... A hora que você tenta ser pessoas diferentes, ter personalidades diferentes, você não constrói a sua própria identidade. E aí você gasta uma energia tremenda sendo essas pecinhas diferentes. A vida integrada é você reconhecer a sua identidade e viver aquela identidade todos os dias, seja a ocasião que for, sabe? Muito bom. Eu acho que a gente tem uma vida integrada, amor. Não, ele estava falando, eu estava Exceto pensando a parte nisso. da camisa, o resto a gente faz. Eu tento pegar sol. Nem sempre com A sucesso, gente também não obviamente, faz como vocês podem ver. o triatlo, como é que é? O Ironman, isso tudo a gente Mas também não faz. a gente treina, Mas né? a gente realmente... eu acho muito legal isso que você falou de viver, de ser uma pessoa em diversas ocasiões e espaços diferentes. Eu sempre falo, a gente tem diversas facetas, mas de fato é como se a gente evidenciasse algumas coisas que a gente precisa em determinadas situações. Então, aqui, né, eu não vou ficar dando risada igual uma palhaça, igual eu faço nos stories, às vezes, quando eu tô contando uma piada, tô lá. Então, aquilo é parte de mim, e eu também sou aquilo, mas aqui eu utilizo outras partes mais, né? Então, não é que eu sou uma pessoa diferente, mas de fato tem gente que tenta ser pessoas diferentes. Isso realmente é muito desgastante. Deve ser bem cansativo no final das contas. Deve ser bem cansativo, exatamente. Cara, é muito cansativo porque não é orgânico, né? Se você pegar, Bruno, você sabe disso, é um cara estudioso, com certeza você sabe, o nosso córtex pré-frontal é o que mais consome energia dentro do nosso corpo depois do intestino. Cara, se você tiver que ser pessoas diferentes, você vai estar tentando conviver com a consciência muito mais do que com a subconsciência, né? Do que com o pensamento. E a subconsciência, ela nada mais é do que aquilo que você aprende ao longo da sua jornada. A subconsciência, ela é formada pelas suas experiências que formam o seu repertório. E o seu repertório formam as suas crenças. As suas crenças vão definir as suas decisões. E quando você tem as suas crenças definidas por um repertório que você de fato acredita e que você se reconhece naquele repertório, cara, fica muito mais fácil, cara. Fica muito mais fácil. Bom, voltando agora para a parte dos negócios, eu queria saber de 2 pontos. O primeiro deles é sobre transformação digital, porque antes de começar o podcast, o Rodrigo, ele me deu um QR Code para escanear aqui, que tem um NFT. Cadê o meu? Eu tenho 100 tokens. E cada token eu posso trocar por uma refeição na Boali. A gente adorou essa parte. É isso, 100 pra você e 100 pra Malu, Pois inclusive. eu tenho 100 e Malu tem 100. Já podemos abrir uma franquia já com esse número de aqui, tokens. Já pra acabar em um dia. Até parece. Malu Perini, a boalizadora. Adorei, eu achei muito criativo. Como é que funciona esse canal digital da Boali? E como é que vocês veem a transformação digital? Porque a gente sempre pensa, o digital é para tal nicho, mas para comida não. Esse negócio é presencial, não tem como ter iniciativa lá. A gente começou uma iniciativa com a Foxbit de NFT lá atrás, mas que de fato o mercado ainda não estava pronto. Então isso a gente já fez de monte, Bruno. A gente já tentou várias coisas que o mercado ainda não estava pronto e a gente teve que recuar. Então, por exemplo, micromarketing. A gente colocou micromarketing em algumas operações e, cara, não andou do jeito que a gente queria. O que seria o micromarketing? O micromarketing seria uma espécie de mercado dentro da loja com produtos takeaway, produtos para a pessoa só passar, pegar e levar. Entendi. Número 1, o brasileiro não gosta de consumir comida pronta, né? Tipo assim, pensa você aqui, quem tá assistindo. Puta, é verdade, caramba, eu nunca parei pra pensar nisso. Você prefere esperar ali 5, 7 minutos, 10 Diferente dos minutos. americanos que eles pegam, a gente quer que alguém esquente, né? Exatamente. Que o negócio esteja minimamente mais fresco. Exatamente. E aí, dentro da ocasião de consumo, seja almoço ou janta, Malu, você também não tem o costume de levar o teu lanche da tarde. Presta atenção. Você não tem costume de ir num restaurante, comi bem aqui, mas agora eu vou levar meu lanche da tarde. Não, você vai até pedir um outro lanche, você vai fazer outra coisa, você não vai levar. Sim. E aí a gente colocou várias opções de secos ali e tudo mais, e realmente não tracionou do jeito que a gente gostaria. Em 2019, a gente entrou com aqueles totens de autoatendimento nas lojas.
tivemos que recuar. Por quê? Porque naquela época o mercado não estava pronto. Perdão. Hoje o mercado está muito mais pronto. Então hoje a gente está voltando com os totens. E agora essa tecnologia do NFT, e é importante dizer aqui, a Malu e o Bruno são os 2 primeiros boalizadores com NFT. A gente tá muito insuportável. A gente tem cartão de boalizador para influenciadores, mas que não tem NFT, a tecnologia de NFT. E aí, eu quero dar o crédito aqui pro Cadu e pro Luiz Gustavo, que, aliás, são fãs de vocês. Beijo, Cadu. Beijo, Luiz Gustavo. Sempre bom, né? São da sua equipe? São. Eles são, na verdade, nossos nossos pessoal sócios. de bom gosto, hein? Bom gosto. Parabéns, cara. Não, mas, ô Bruno, você não tá entendendo, não. Eles são fãs mesmo, assim, fã. Assim, Legal. Eles escutam todos os podcasts. É só perguntar pra eles sabem mais do que vocês. E aí, cara, quando eu falei que vinha aqui, eles ficaram loucos, alucinados. Não, a gente precisa criar um negócio diferente e tal. E aí, pô, vamos dar um cartão boalizador. Aí o Cadu, que é quem vem liderando essa agenda de token, falou, já sei, cara, NFT. Pô, tem tudo a ver com esse casal. Pum. E aí nasceu, então, o nosso NFT. Que legal. E você vai poder fazer a troca em qualquer operação. Hoje, o ponto de venda, ele tá preparado, mas existe ainda uma... Hoje eu não conseguiria fazer isso para 1.000 pessoas, porque ele atrasa um pouco a operação. Né? Ele atrasa um pouco a operação no balcão, porque ela tem que digitar uma senha, então existe ali. Então, por exemplo, uma das demandas que eu dei pro Cadu é, ótimo, mas agora eu quero colocar escala nesse negócio, para colocar escala. E isso é uma coisa que eu penso muito, sabe? A gente faz um negócio desse, cara, esse negócio eu consigo ir pro Brasil inteiro? Não consigo, ele não vai existir, Bruno. Isso é uma coisa muito importante na decisão, sabe? Então, a inovação, uma das coisas que eu acho importante é, a gente sempre vai, testa rápido, vê a resposta do mercado e toma a decisão. Então, a gente não fica ali testando por 1 ano, sabe? Isso acontece muito em produto também. A gente não fica ali, vamos tentar esse produto por 1 ano. Cara, 1 ano é muita coisa. Então, a gente faz produtos temporários, testa de 45 a 90 dias. Se esse produto não tracionou, ele sai. Se ele tracionou, ele vai para o próximo cardápio. Então, essa é uma metodologia quase que ali de testes que a gente faz no dia a dia, porque a nossa operação ela é muito viva, né, cara? O cliente tá ali todo dia. Só para você entender, um dado importante aqui, Malu e Bruno. A gente tem uma recorrência de delivery era 48, foi 52, ele tá aí por volta de 50% semanal, Bruno. Nossa. O mesmo cliente come Boali toda semana. 50% dos clientes comem Boali toda semana. Cara, esse número é impressionante, assim. Não, isso é muito bom, porque eu sempre fico pensando, de vez em quando, o pessoal me chama para apresentar um negócio. Geralmente querem que eu entre de sócio, alguma coisa assim. E, bom, primeiro eu tô fechado para isso hoje em dia, né? Foco total aqui no Grupo Primo. Caramba, achei que ia sair daqui com franqueados novos aqui, tendo uma Boali. Não, mas isso aí de franquia eu até já pensei. O irmão da Malu, já falei com ele várias vezes já. Ele é militar, fez a mãe junto comigo, ama o exército, né? Eu falei, cara, você não quer não que eu abra uma franquia, você entra de meu sócio, você vai lá, toca esse negócio, ele é super inteligente, um cara muito bom. Daí ele falou, cara, se você comprar um time de futebol, eu faço isso. Eu falei, pô, tem que esperar mais um tempo então, né? Mas... Sabe qual que é o plano do Rodriguinho e meu pra 2030? Qual? Fala aí, amor. Ó, legal. Comprar um time de futebol, cara. Que comprar legal. um time. 2030, a gente quer comprar um time. Meu cunhado, ele falou, se você comprar um time, eu toco pra você. Eu falei, tá bom, cara, vou deixar a anotação mental aqui, porque vai com disso, é útil de fato. Quem sabe a gente não vira sócio nesse time, então. Pode ser, viu? Pode ser. Isso aí seria um caminho. Mas, o que eu ia falar dessa questão... Eu tava onde mesmo? Eu tava falando do NFT, você sim, isso. Eu também me perdi. Eu me perdi. Mas era questão do pessoal me chamar pra mostrar um negócio. Tá. E às vezes os caras têm umas ideias muito boas, assim, falam, tem tal produto, a gente pode vender. E tem uma pergunta que costuma matar essas apresentações, que é assim, você vai vender, por exemplo, tapete de yoga. Já me chamaram uma vez pra discutir sobre isso. E aí, o cara vai comprar o tapete de yoga, ele vai comprar o quê depois? Não, só vendo tapete de yoga. Eu falei, mas e quem compra um, compra o outro quando? O nosso produto dura muito, vai durar 7 anos. Eu falei, cara, você não tem um negócio então, você vai vender pra todo mundo, vai sempre correr atrás de cliente novo, porque o cliente antigo não pode comprar outro com você. Não dá, vai comprar um outro de uma outra cor. Então, ter essa recorrência do mesmo cliente poder comprar outro produto da empresa ou comprar sempre é o que mantém o negócio perene. Porque se para de chegar cliente novo, só o antigo já mantém o negócio. E se chega o novo é o bônus. E o novo que chega, a maioria vira um cliente que vai ficar comprando na recorrência. Isso é muito poderoso. Legal isso que você falou do tapete de yoga, é um ótimo exemplo para você entender tamanho de mercado, galera.
O tapete de yoga, quantas pessoas você conhece que consomem o tapete de yoga? X, pode pesquisar e você vai talvez ter o tamanho do yoga no Brasil. Quantas pessoas você conhecem que dormem todos os dias? Todo mundo. Todos. Todo mundo. Então, colchão dura 7 anos, mas todo mundo usa. Isso é tamanho de mercado. É verdade. Esse tamanho Ainda de mercado é tem essa importante. parte. Mas eu tava falando disso porque eu achei muito impressionante mesmo, A cara. recorrência é boa, né? 50% semanal, cara. Uma recorrência muito grande. E mensal, a gente passa de 80... Tá batendo aí 88% Nossa, mensal. muito Então, se alguém vai legal. na Boalha, a chance de uma segunda vez é gigantesca. É isso. Por isso, vá na Boalha. Legal. Olha só uma coisa Mas tem, interessante, né? tem praticamente todos os estados, né? Então, hoje- provavelmente tem uma estados. perto de você. 19 estados com contrato, mas, por exemplo, a gente tem o contrato para Belém, mas que ainda não tem operação. Então, Pará ainda a gente ainda não está presente. E aí, no sul, no Rio Grande do Sul, tem uma operação em Gramado. Todos os demais, as operações estão majoritariamente nas capitais. E aí, né, estado de São Paulo, a gente está também em Sorocaba, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Campinas. E aí a gente está também em Santarém, Caruaru e Juazeiro do Norte, que são cidades que não são capitais. Que legal. No norte Mas um e ponto nordeste. muito interessante, então, a recorrência mensal chega a ser quase 90%. É isso. Então veja, né, como é que para um empreendedor saber esse tipo de dado é importante. Se você sabe que se o cliente vai uma vez ele retorna, então você tem que fazer promoção para ele às vezes na primeira vez. Porque você adquiriu o cliente uma vez e depois ele fica retornando sempre. Perfeito. Agora tem negócio que se o cliente vai uma vez ele não volta mais, né? Mal atendido, é ruim, acabou. Aí você não tem que fazer promoção. Você tem que mudar o que está acontecendo. Você cobra o cheio porque não volta mais. E a minha outra pergunta agora é sobre visão de futuro. Você falou, por exemplo, de expansão internacional, né? Então, o que você planeja para a Boalha, assim, nos próximos anos? Cara, muito legal. Primeiro assim, Bruno, por que a gente tem essa visão internacional? Porque a gente quer ser a maior rede saudável do mundo. Aí você fala, pô, Rodrigo, de onde veio isso? Eu vou ser sincero, o objetivo era ser a maior do Brasil. Quando a gente se tornou a maior do Brasil, eu estava em 2021 com a Mari em Dubai. E a maior do mundo hoje é a Fresh. Ela tem mais de 500 operações no mundo, né? Ela é uma canadense. E aí, cara, se você for olhar, a maior operação do mundo tem mais de 500 operações. Cara, é muito pequeno. Sim. Você viu, dá para chegar. Falei, velho, Dá pra chegar. sério? Aí eu peguei, visitei 3 operações, conheci um dos gerentes da operação, expliquei pra ele que eu tinha uma operação no Brasil, falei, pô, posso entrar pra ver a operação? Pode. E aí a gente conversou. Cara, eu entendi que esse cara fazia de 120 a 150 almoços, na verdade tickets por dia, naquela operação que eu visitei corporativa. Eu falei, quantos funcionários você tem aqui? Trabalhava de segunda a sábado, tá? Falei, quantos funcionários você tem aqui? Ele falou, 9, 10. Falei, 9, 10? Eu fiz a mesma conta. Para eu fazer de 120 a 150 atendimentos dia numa operação de segunda a sábado, Bruno, eu só vou, no máximo, chegar a 6 pessoas. Falei, eu sou mais eficiente que ele. Falei, posso entrar? Pode. Pus uma toquinha e entrei na operação. Ele preparava o molho dentro da operação. Falei, caramba, Anny. A Mari tava comigo. Falei, amor, olha aqui, ele prepara o molho na operação. O que mais você faz na operação? E ele tinha um pré-preparo muito mais pesado, para isso ele precisava de mais gente. Só que ele trabalhava com o mesmo número de ele trabalhava com 3 funcionários a mais do que eu, o que dava aí, basicamente, uma folha de 40% maior. Falei, cara, 40% maior. Falei, cara, esse cara tá tirando isso do CMV. Qual que é o seu CMV? Pra quem não sabe, CMV é o custo do produto. Ele virou e falou assim, por volta de 30%. Nosso CMV é 32%. Falei, cara, essa diferença de 2% ele não tá tirando ali, não. Falei, é muito grande a diferença. Olhei pra Mari e falei, amor, a gente é a operação mais eficiente do mundo do segmento. Olhei pra ela, peguei na mão assim e falei, vamos ser a maior do mundo. Por que Aí, não? Nisso ela vira e fala, vamos ser a maior do mundo. Eu ligo pros meus sócios e falo, porra, vocês não estão entendendo, nós vamos ser a maior do mundo, velho. Eu tô aqui em Dubai, eu visitei 3 freshes, eu visitei não sei o quê. E assim, obviamente eu já tinha Nova York, o que você imaginar de operação a gente já foi, nos Estados Unidos inteiro, Londres, Tóquio, eu já visitei operação saudável no mundo inteiro, cara. Só não na Oceania, tipo, na Austrália e Nova Zelândia, mas o resto eu já visitei. Cara, a gente é a mais eficiente do mundo. Falei, cara, nós vamos voar esse negócio. E aí a gente começou a olhar para o mercado internacional. Aí assinamos um contrato com a maior distribuidora de comida do mundo, que é a Cisco, e eles vão fazer toda a operação nos Estados Unidos pra gente. E aí a gente tem esse contrato do Andrezinho, que é o nosso franqueado de Recife, que vai para lá desenvolver o estado da Flórida. Só que além disso, olhando para frente também, no Brasil, a gente tem um projeto muito legal, que eu nunca falei sobre isso, vai ser um spoiler, que é muito mais que spoiler, né? Aqui para você, que é o seguinte, cara. A gente quer muito entrar em aeroportos
Esse modelo corporativo e hospitais. O que acontece, Bruno? Se você for hoje no Albert Einstein, você vai ver uma praça de alimentação lá que talvez é melhor do que praça de shopping. A gente não tem esse modelo ainda atuando. Só que, quando a gente olha para hospitais, a gente está falando de abrir 100 operações em hospitais. Então, esse é um dos nichos que a gente quer olhar e levar um valor adicional para o hospital. Sim, porque a comida geralmente é ruim no hospital. Cara, o cara tá lá comendo coxinha e pão de queijo. Sim. Onde deveria ser a melhor. Exato. O cara em recuperação, né? Pois é. Exato. Então a gente quer levar para dentro dos hospitais a boa alimentação. Então o dono de hospital, inclusive, pode mandar um WhatsApp aí, pode entrar no nosso QR Code, porque a gente quer montar uma rede de hospitais bastante forte. Então provavelmente num período aí de 3 anos, olhando para frente, você vai chegar no hospital, vai ter Boali lá dentro. Então, Poxa, que legal. assim, essa é parte importante da visão, porque eu acho que isso consolida a marca e a presença de marca no Brasil. E eu sempre falo, né, Bruno? Quem não está construindo marca está vendendo commodity. Né? Então a gente tem uma importância aí de marca muito forte. O pessoal, inclusive, fala: pô, Rodrigo, como é que a Boali tem tanta força para investir tanto em marca? Eu falo, porque eu estou sempre focado no longo prazo. Né? Se você quer investir realmente em marca, você não pode fazer um trade-off ali, uma troca de curto prazo pelo longo prazo. Você tem que estar mirando no longo prazo, né? Então, e é o que a gente está fazendo, que é construir uma marca bastante forte para ser, de fato, sinônimo da boa alimentação. A gente tem conseguido isso. Tenho certeza que depois aqui, ó, dos sócios, a gente passa a ser sinônimo da boa alimentação pela audiência, né? Mais de 300 mil visualizações. Eu já sei que tá esse podcast, né? Não é isso. Mas vamos chegar lá. Boa. E você tem um ritmo pra isso, cara? Por exemplo, você viu, nossa, pra bater a primeira, porque essa fresh que você falou tem 500 operações, mas deve crescer também. Aí você falou, cara, a gente tem que abrir tantas franquias, né, tantas operações por ano, por exemplo. Vocês definiram isso? Cara, especificamente falando da Fresh, eles têm capital aberto e eles estão vivendo um problema nesse momento em relação a isso. Então, isso a gente está entendendo como uma oportunidade. Uma outra questão que a gente avaliou no negócio deles foi que a partir do momento que ele começou uma expansão bastante pulverizada internacional, eles perderam um pouco dos processos do PDV. E sem dúvida esse é um aprendizado importante para que não aconteça com a gente. Não é fácil, mas a gente vai tirar isso como um aprendizado. Então eu diria que a velocidade de crescimento deles não vai ser a mesma velocidade que a nossa. E aí, olhando para os próximos 5 anos, a gente já passou das 500 operações. Pô, que interessante. Expandir com qualidade, com certeza é uma necessidade, né? Porque senão depois quebra. E o que eu ia te perguntar é o seguinte, então, por exemplo, você acha que é mais inteligente crescer muito no Brasil? Obviamente, já tem toda a cadeia logística aqui. Aí entrou nos Estados Unidos, crescer bastante lá antes de ir para outro país. Exato. Nos Estados Unidos, Bruno, por que Estados Unidos, né? Acho que é importante falar disso. É o mercado mais competitivo do mundo. Então isso vai elevar o nosso nível de serviço. A gente está indo para lá para aprender a trabalhar melhor. A verdade é essa. A gente sabe que vai chegar lá, a gente vai aprender a trabalhar. A gente vai ganhar muita experiência, a gente vai aumentar, elevar nível de serviço. E a Cisco, sem ela a gente não iria, por exemplo. Né? Esse contrato da Cisco, ela tem 300 centros de distribuição nos Estados Unidos. 300. Ela é a maior operadora do mundo. Esse contrato é o grande motivo. E a Cisco escolheu a Boali. Vocês têm um contrato para o que? Abrir uma Boali em cada local da Cisco, seria isso? Se quiser? A Cisco pode abrir em qualquer lugar nos Estados Unidos. Qualquer lugar. A cidade que você imaginar nos Estados Unidos, a gente consegue abrir. Só que o que a Cisco está fazendo com a gente? Um estudo de mercado. Que a própria Cisco está fazendo. A gente entrou para um programa deles que chama Emerging Brands. Então é um programa de marcas emergentes. Então eles querem que a Boali seja uma das marcas emergentes que eles vão investir, porque eles consideram que olhando aí num cronograma de 10 anos, a Boali deve se tornar um dos grandes negócios do mundo. Ontem eu almocei com o Paulo Camargo, que foi presidente do McDonald's, da Arcos Dourados, no Brasil. E o Paulo, em uma convenção nossa, que ele deu uma palestra, ele falou, olha, a Boali tem tudo para ser o próximo McDonald's. Né? Que forte. Então, muito legal. E ontem eu almocei com ele, ele é um queridão, hoje presidente da Espaço Laser. Ele saiu da Arcos Dourados, foi para Espaço Laser. E aí, enfim, é um cara que olha com muito bons olhos para o nosso futuro. E isso me deixa muito feliz, obviamente. E você pretende, por exemplo, pensa nessa via de abrir capital? Porque você falou até, a gente quer crescer hoje com dinheiro, poxa, do franqueado. Ele vai abrir com a gente, nós crescemos juntos.
E você falou que um fundo de private equity, por exemplo, você falou, não tô muito afim agora, mas você pensa em abrir capital depois? Penso, e no ano passado, em novembro do ano passado, tô olhando pra Mari, porque a gente teve uma proposta de venda da companhia, cara. E Toda? Vender tudão? tudo, para um private equity que estava entrando no Brasil e ele queria consolidar um mercado de alimentação saudável. Ele olhou, quem é o maior aqui? É Boalha, vamos comprar esses caras logo. E aí foi muito curioso até o comportamento dele, sabe? De chegar e falar, então, ó, tá aqui, esse dinheiro aqui. Primeiro que eu olhei pros caras e falei, mas quem falou que vale tudo isso? Aí os caras, não, mas a gente quer comprar, tal, não sei o quê. E aí eu olhei pra Mari e falei, amor, dá uma olhada, olha o tamanho da proposta que os caras colocaram aqui na mesa, né? E, cara, era muito dinheiro, assim. Era um dinheiro que, assim, pra você é pouco dinheiro, tá, Bruno? Mas pra gente era... Até parece. Pra Malu, agora com a MEP, tá? É pouco dinheiro. Mas assim, cara, era mais de 100 milhões de reais, tá? E que pra gente, cara, era muito dinheiro, né, no momento ali. Aí a gente olhou e falei, meu, caramba. E basicamente esses caras estavam comprando mercado, eles estavam acelerando a velocidade deles em entrar no mercado. E só pra vocês terem uma ideia, como a gente não vendeu, eles não entraram, tá? Eles voltaram e falaram, tá bom, então a gente volta aqui pra fazer uma proposta no futuro. Eu falei, beleza. O que acontece? Ali foi quando eu realmente percebi que o meu coração... a gente tá construindo um negócio de impacto, cara. É diferente. Assim, legal, vamos lá, vende mais de 100 milhões, não sei o que e tal. E depois, cara, eu vou ter que parar pra construir outro negócio, cara. Puta negócio legal que eu tô fazendo já, sabe? E é um negócio que daqui a pouco vai valer mais de 500, daqui a pouco vale mais de 1 bilhão, e é isso. E aí eu olhei e falei, cara, 27 de abril de 2029, eu vou estar completando 48 anos, eu vou abrir o capital da companhia. E aí tá no meu site. Se você entrar no site boali.com.br... 2029 seria, tem uma carta ao IPO lá. Aí a galera até fala, meu, você colocou uma pressão pra você. Eu falei, mas por quê, cara? Na verdade, eu só direcionei a minha visão. Eu só ajudei a galera a entender pra onde eu tô olhando. Entendeu? Tipo, eu coloco na carta do IPO, eu coloco que até lá a gente não tá mais tendo carne com animal morto. Por quê? Porque até lá, a carne produzida em laboratório vai ser um negócio... que todo mundo vai estar utilizando. E vai ser mais barata do que a carne do animal. Porque, cara, você não mata o animal e tecnologia como tudo, depois que existe exponencial, consumo, né? ela é exponencial, ela baixa preço, aumenta consumo e acabou. E pra gente, uma das coisas é isso. A outra coisa é todo esse papel de reciclagem que a gente tem, de poder lastrear a cadeia, de não ter desperdício do alimento, né? Então, tudo isso são coisas que estão lá na carta da IPO, para quem tiver interesse, tá no nosso site boali.com.br. Pressão mesmo, eu achei pau na mesa. Não, mas eu entendo também, é uma pressão, mas também não tá falando, olha, você definiu o que vai acontecer, porque o mercado pode estar ruim nesse período, né? Aí não. Já me não quer perguntaram dizer isso. que vai, Rodrigo, pô. mas e se a janela não estiver boa? Eu não abro. Exatamente. Tá pô. tudo bem, né? Exatamente. Prorroga 6 meses, antecipa 6 meses, não sei. Aí você fala, pô, mas por que abrir o IPO? E aí a minha resposta pra isso é, cara, eu acho que quando o empreendedor... Eu tenho realmente um sonho de tocar o sino, sabe? Pô, mas quantos bilhões? Não tô preocupado com isso. É tocar o sino mesmo. Falar assim, cara, a partir de agora todo mundo pode ser meu sócio. E isso é muito massa, sabe? Obviamente eu sou muito bem sucedido com os meus sócios. Então, tanto o Vitão quanto o Nando... Enfim, eu toco a companhia, controlo a companhia, mas são caras que são referências pra mim, assim, como pessoas e como sócios. E que é isso, o dia que eu puder abrir capital e todo mundo puder ser sócio daquele negócio que gera um impacto positivo, que transforma a vida das pessoas, que transforma hábitos e faz o bem, cara, vai ser demais. Então eu tenho esse sonho, sim. Aqui eu sou sempre muito resistente a qualquer proposta que chega pra alguém comprar parte do grupo primo. Porque fundo é aquilo, eu vou comprar só 10%, mas tu olha a lista de condições, não, tem que fazer não sei o que, bababá, e se em tantos anos não fizer um IPO, tem lá... Eu não gosto dessa questão de fundo. Mas se for fazer alguma coisa, seria um IPO no futuro. Um IPO, eu não tô construindo um negócio pra isso, mas eu sempre falo que se quiserem pagar 30 vezes o EBITDA, eu penso 2 vezes. Aí talvez eu venda uma parte. Mas toda vez que alguém fala que quer comprar uma parte do grupo, eu penso, cara, mas por valor que estão dando hoje, que é um valor muito bom, eu falo, por esse preço eu mesmo compro. Porque é isso que você falou. Tá, e aí compra... Vai fazer o quê? Vai montar outro negócio? Vai perder todo esse compound que você está construindo na sua empresa? Exato. De outros negócios que você adquiriu, que estão começando a crescer agora. Então, tem valores que às vezes, por mais altos que sejam, não pagam o que o cara fez ali no caminho. A não ser que ele veja que, eu quero ir para uma outra fase, né? Isso aqui passou, já deu sonho, já conseguiu o que eu queria, já modo o mundo, por exemplo, né? Vamos para outros desafios. Exato. E uma coisa interessante, quando eu olho para a Boali, e eu tenho certeza que quando você olha aqui também,
cara, tem várias coisas ainda pra ser feitas. Um mato E muito que você alto vai se ainda. divertir demais ainda. Sim. Sabe? Eu vou me divertir demais. A galera fala, pô, mas então quando chegar no IPO, velho, tá achando que eu tô preocupado com o IPO? Eu tô animadíssimo de estar aqui nos Sócios hoje dando essa entrevista e falando de Boali. E é sobre isso. E é isso que tá fazendo a Boali crescer, entendeu? Não é quando acontecer tal coisa, a Boali... Cara, a Boali tá crescendo porque nós estamos torando pau, a gente tá impactando a vida da galera. A gente tem uma porrada de franqueado massa pra caramba, animadão. Então é isso, sabe? Pô, show, Rodrigo. Muito massa. Alguma pergunta aí, boladinha a mais? Não, acho que para finalizar, o Rodrigo podia dar alguma dica para o pessoal, para o empreendedor aí, não só para a vida empreendedora, mas para manter essa vida empreendedora integrada, né? Que é a que você levanta aí como slogan. Cara, você sabe que, Malu, eu até vou aproveitar agora, porque até falei pra galera, ó, vou mandar um QR Code aí pra vocês, se puder, aí eu não sei se pode, mas Pode, claro, claro, manda bala. eu vou fazer uma aula semana que vem, que eu vou falar sobre franquias e casamento e franquias. Obviamente eu tenho uma relação muito bem sucedida com a Mari no meu casamento, então eu vou trazer, obviamente, os meus exemplos de casamento, né, de, construir uma parceria forte, fazer alinhamento, de ter suporte, um suportando o outro, ele tem que ter o suporte, né, eu tenho que dar o suporte pra Mari, ela tem que dar o suporte pra mim, eu tenho que dar o suporte pro meu franqueado, e por aí vai, né, então eu vou fazer essa analogia, a aula acontece no próximo dia 1/8, então 1 de agosto, próxima terça-feira, às 18 horas. Tá aparecendo um QR Code aí, bem aqui embaixo. Massa. Então é isso, clica nesse QR Code, cai pra dentro da aula, ali a gente vai passar um tempo juntos, eu tô animadaço pra essa aula. É uma coisa super nova pra mim, Bruno, porque eu nunca dei uma aula online assim, tô tendo a experiência na mentoria agora que tá sendo incrível, a galera tá curtindo demais a mentoria Vida Integrada, mas essa aula vai ser algo muito especial e novo. Então, quero agradecer demais ao meu time que trabalhou muito para isso, né? A Go Digital também, que é a nossa plataforma lá, ao Joaldo, ao Edu, a galera da Go Digital que está trabalhando também, porque nós vamos, vai ser muito massa essa aula e eu tenho certeza que vai ser demais. Sobre o empreendedor, cara, eu acho que é o seguinte, tem uma frase que uma vez quando eu morava no Vale do Silício eu escrevi, Malu, que é assim, ó, o empreendedor é aquele cara que foge da zona de conforto para construir algo que vale a pena. E aí, quando eu falo de foge da zona de conforto, é porque vocês dois sabem que boa parte da evolução que vocês tiveram até hoje, se não 100% dela, foi em zona de desconforto. Foi ali em zona de, eventualmente, até vulnerabilidade. Você se sentia até vulnerável, de tão desconfortável que estava. Né? Quando o Bruno provavelmente faz sauna, quando você vai na sauna, existe um estresse que está sendo gerado ali para o corpo, que está fazendo o teu corpo evoluir. Né? E acontece isso como empreendedor. Né? Então, eu acho que se tem um aprendizado importante, número 1, queira aprender o tempo todo. Tenha paixão por aprender. Porque essa paixão por aprender, que é o que a Malu faz, que é o que o Bruno faz, com essa humildade deles de querer aprender todos os dias, é o que faz com que eles sejam mais inteligentes todos os dias e com que as suas decisões sejam melhores todos os dias. E a decisão sendo melhor, as ações serão melhores também. Né? Eu vejo muita gente, Bruno, hoje falando assim, eu vou enriquecer. Mas, cara, você não tá nem preparado para sair de casa. Né? Tá querendo enriquecer. Então, assim, eu vou agora investir. Faz o viver de renda primeiro, né? Sabe assim, acho que isso é importante. Cara, se prepara antes de qualquer coisa. Né? Então, buscar isso e querer aprender o tempo todo é importante para o empreendedor. E entender que a zona de desconforto, ela é a zona de evolução. E entender que quando você está no desconforto, você está vulnerável. E quando você está vulnerável, muitas vezes você faz assim, você coloca um escudo em você. Cuidado com isso, porque esse escudo se torna a sua arrogância e é o que te faz ficar paralisado. É verdade. Então, acho que o empreendedor é isso, é aproveitar essas zonas e tá aprendendo o tempo todo. E a capacidade de se adaptar, né? O mercado muda, as circunstâncias mudam, e se você se adaptar rápido e tomar novas decisões, provavelmente o que era um problema se torna uma oportunidade. Muito Não, bom. perfeito. Eu gostei muito que você falou dessa questão do cara não estar pronto às vezes, porque o pessoal faz uns pedidos, né? Ah, quem dera, né? Ganhar um dinheiro na loteria. Vai olhar a vida de quem ganhou na loteria e ver quanto tempo dura o dinheiro, pô. Quase nada. Em média, em 5 anos, o pessoal volta a ter aquela condição que eles tinham originalmente. É só você pensar, descobrir um tio
mega empreendedor que morreu deixou tudo pra você. 100 restaurantes. Vai tocar esse negócio? Você não sabe como é que funciona, vai quebrar o 100, pô. A mesma coisa com dinheiro. Você ganha uma bolada, não sabe administrar, não sabe gerir aquele patrimônio, você vai gastar todo o patrimônio até que só sobre na sua mão aquilo que você tá pronto pra lidar. O que para grande parte dos brasileiros é nada ou até menos, né? É ter dívida, que é o que o pessoal tá acostumado a fazer. Então deixo meu convite aqui para a próxima turma do Viver de Renda, inclusive. O pessoal vai abrir no dia 7 de agosto. Mas era isso então, né, Bolinha? Obrigada, Rodrigo, pela presença. Inclusive, onde as pessoas podem te encontrar, além da aula, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Suas redes e também canais da Boali. Da Boali. Por favor. Poxa, obrigado. É @rodrigobarros.rb, é o meu Instagram, é o meu Threads, né, agora também. E estamos ali, @rodrigobarros.rb, e a Boali, @boali_br. É a nossa rede. E tem o site, boali.com.br, que lá também, para quem estiver interessado em franquia, vai ter essa opção para participar do nosso processo de seleção de franqueados. E também tem a Casamento e Franquias, que vai ser a nossa aula no dia 1 de agosto. Muito feliz de estar aqui. Eu quero finalizar falando uma frase que eu tenho compartilhado com alguns amigos, que é: o mundo é muito melhor do que parece ser. E a gente percebe isso quando eu venho aqui e tem essa troca de energia tão bacana. As pessoas acabam vivendo na bolha do dia a dia, que é a sociedade vive, e aí acaba tendo uma visão que é: nossa, olha quanta coisa horrorosa tá acontecendo. Cara, tem muita coisa linda acontecendo. É verdade. Tem muito amor rolando, tem muita coisa boa. Então, se coloca numa outra bolha, se projeta para uma outra bolha. Eu comecei a falar sobre 5 coisas que eu faço todos os dias, Bruno, que é: a primeira coisa é, seu dia começa na noite anterior. Então, vai dormir programando a sua mente de forma positiva e durma bem. Quando você acordar, não ligue a televisão e não se relacione com pessoas negativas. Não ligue a televisão para não ver notícia ruim. Tem gente que vai divorciar depois disso. E não se relacione com pessoas negativas. Se alimente bem, coloca coisa boa para dentro, comida boa para dentro e faça exercícios. Sim. Isso vai mudar a tua vida de um jeito maravilhoso. Com certeza. O mundo é muito melhor do que parece ser. Beijo para você. Bruno, Malu, obrigado demais. A gente Obrigada, agradece Rodrigo. a presença. Eu concordo com tudo. Inclusive, vocês podem me encontrar lá no @malupairini falando um pouco de tudo isso daí, que é o que eu sempre falo. Vamos dormir melhor, comer melhor e se relacionar melhor, né, de forma leve, beber bastante água, se exercitar diariamente, enfim. E vocês também encontram a gente aqui semanalmente no canal dos sócios, ou no YouTube, ou nos canais de streaming de áudio. Você pode também curtir esse vídeo, né, para ajudar a gente a divulgar mais, se inscrever no canal. E é isso. Vocês me encontram no Instagram, Bruno_Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico. Tem vídeo toda segunda, quarta e sábado. E também, durante muito mais tempo, mais de 70 horas de conteúdo, na próxima turma do Viver de Renda, turma 22. Lembrando que inscrições abrem no dia 7 de agosto. Para quem nos acompanha ao vivo, nosso muito obrigado pela presença. O Rodrigo, nosso ilustre convidado. Poxa, foi um prazer recebê-lo. Espero que volte mais vezes. Obrigado. Inclusive, Rodrigo, é nítido que vocês vão crescer muito, cara. Uma vez a gente recebeu aqui o Rony da Reserva. Eu falei pra Malu, como é que você não vai comprar uma bermuda desse cara? Ele era muito simpático. Muito gente boa, A mesma coisa, né? como é que vai comprar comida do Rodrigo? Pô, o cara, como é que ele Gente defende o boa negócio pra e fala cacete. dele, pô. Então, verdade. desejamos ainda mais sucesso pra você, pra Boali, que cresçam bastante. Obrigado pela presença. Obrigado demais. Muito Obrigada, feliz. gente. É isso, gente. Um grande abraço, até a próxima. Beijos.